Então, começamos aqui mais um programa, mais um Tá no VAD. Hoje com um convidado muito especial, um convidado que já é um convidado muito conhecido pelo local em que advoga e agora também faz parte aqui da nossa lista de convidados do programa. E o Matheus vai apresentar o convidado. Acredito que é um convidado que o nosso público não esperava tão cedo, mas que conhece bastante, vai gostar muito. Antes de eu apresentar o convidado, acho que é uma fala que é clichê aqui nessa plataforma, que a gente acaba esquecendo de falar. Pedir pro pessoal que tá assistindo compartilhar esse vídeo com os amigos estudantes de direito, advogados, se inscrever no canal, deixar o like, entrar no nosso Instagram, fazer esse projeto continuar se expandindo, que tem sido bastante gratificante pra gente. Então, agora partindo pro convidado, ele é advogado criminalista, pós-graduado em Direito e Processo Penal, é o preceptor de Direito Penal na Unigran Rio, então acho que já por isso muita gente vai saber de quem eu tô falando. Exatamente. Doutor Bruno Guerra. Doutor, muito prazer. Prazer todo meu. Muito obrigado por participar do programa. E eu já quero iniciar com uma pergunta, que na verdade é um pedido. Me conta a sua história. Tá, vamos lá. Primeiro é um prazer enorme estar aqui com vocês. Vocês muito jovens, né, recém-formados, já estão com esse projeto que é muito grande e que vocês continuem com eles por muito tempo, porque alcança realmente muitas pessoas. As pessoas realmente se sentem impactadas pelo projeto de vocês e isso é muito importante. Eu vi aqui, obviamente, né, assisto o podcast de vocês e eu vi que vocês chamaram aqui grandes nomes. Eu me pergunto o que eu estou fazendo aqui. Mais um grande nome, com certeza. Já passou por aqui Carmen, Caroline, Caio Guerra, que infelizmente não é meu parente, mas seria um prazer que fosse. Alexandre Câmara, enfim, outros desembargadores, juízes. E vamos lá, com relação à minha história. Cara, minha história é grande, mas vou tentar resumir aqui para ficar com as partes principais. Eu não tenho nenhum parente formado em Direito, ao contrário do Caio Guerra, que tem a família toda. Meu pai é motorista particular desde que eu me entendo por gente, colocador de papel de parede, minha mãe é dona de casa. Acho que primos formados, eu não consigo lembrar de algum. Talvez tenha algum que eu não tenha lembrado agora, não lembrança nenhuma agora. E desde sempre, se me perguntar, Bruno, em que momento você pensou em fazer direito? Eu não sei responder. Eu não sei porque... Sabe aquela coisa tipo assim, você bebe água por quê? Porque é do ser humano beber água. Então, por que você fez direito? Não sei, não tem uma resposta. Aconteceu tal coisa na minha família, na minha história, que eu virei minha vida para o direito. Não tem isso. Desde pequeno, se me perguntar meus parentes, minha mãe e meu pai, eu sempre respondi, eu quero ser advogado. E não é fazer direito, eu quero ser advogado. Eu não sabia o que era advogado direito. Se me perguntasse, o que é desembargador? Não, é quando tem uma obra, o desembargador vai lá e desembarga a obra. Não sabia o que significava isso. Então, assim, estruturalmente falando, não sabia do que se tratava. Mas eu sempre gostei, sempre ouvi falar muito bem e sempre quis fazer direito. E aí, mas só que eu volto a dizer, meu pai, motorista particular, minha mãe, dona de casa, então a gente não teve uma vida abastada com relação a recursos financeiros. E aí, no primeiro momento, eu estudei em colégio público. Na verdade, minha vida toda eu estudei em colégio público. E aí, no final, meu pai falou, Bruno, você vai estudar para fazer a prova, né, do vestibular para a faculdade pública e aí a gente vê o que vai acontecer. Não tinha uma base muito boa, fiz ali a prova, obviamente a gente coloca direito, mas passa em biblioteconomia, história, geografia, não diminuindo essas faculdades, mas eu queria direito. E aí ele falou assim, olha, você tem uma opção. Eu consigo aqui te segurar por mais um ano para você estudar, ou você inicia agora uma faculdade de Direito e a gente se vira para pagar. Eu falei, não, prefiro começar a faculdade de Direito. Graças a Deus eu escolhi a Unigran Rio. E eu fiz a faculdade de Direito na Unigran Rio, não sei se é novidade para vocês. E aí a gente começa ali a faculdade, e no início da faculdade, espero que os coordenadores não estejam vendo, eu não queria saber muito da faculdade não, a verdade era essa. E aí eu, ouvindo isso da Litiane depois, ela falou, Bruno, mas essa parte é boa, porque tem muitos alunos também que não querem saber. E você teve uma virada de chave, então quem está te ouvindo sabe que pode ter uma virada de chave. E sabe que pode estar aqui junto com eles depois na docência. Então é bom que você fale isso. Eu falei, realmente, eu não tinha visto por esse lado. Então, no começo da faculdade, eu ia para a faculdade de Abadá, não sei nem se hoje em dia nem existe mais isso, de micareta e short de futebol, né? Aquele short de jogar futebol mesmo. E de chinelo. E com certeza na minha bolsa, na minha mochila tinha uma esteira, porque eu jogava bola todos os dias na faculdade. Todos os dias. Ali na Unigran Rio de Caxias tem uma quadra. Todos os dias tinha futebol. Às vezes até o professor jogava com a gente. Então, assim, até o quarto período, quinto mais ou menos, eu levei dessa forma. Até que conheci a minha esposa, hoje minha esposa, né? E aí a minha vida mudou, teve uma virada de chave. Não sei se por ela, também nesse momento eu me firmei na igreja, né? Eu sou protestante. E aí eu mudei a minha vida. Eu comecei realmente a focar no objetivo, que era advogar, focar no objetivo, que era a faculdade. Então, comecei de fato a estudar, comecei de fato a
querer realmente direito, aí fui até o Fórum de Caxias, busquei fazer estágios voluntários, e aí eu fiz ali, eu lembro que o meu primeiro estágio foi no NADAC. Eu acho que hoje não tem mais, porque NADAC era o setor onde a pessoa fazia, você ajuizasse uma ação, era papel, né? Então você ajuizava uma ação, o papel ia para determinado local, a petição inicial, os documentos. A gente pegava esses documentos, tornava processo e dava o destino que tinha que dar. Hoje em dia eu não sei se existe, tá? Posso estar enganado. Eu não tenho mais esse setor de você distribuir direto PJE, DCP, enfim. Trabalhei nesse setor voluntário. Fiquei ali 6 meses, mais ou menos. Depois fui fazer estágio no GCRIM de Caxias, também voluntário. Fiquei mais 6 meses e a gente passou a 6 meses. Porque eu acho que tinha uma questão de você só podia ficar 6 como voluntário, ou efetivava ou saía. Como eu não quis efetivar no NADAC, porque não fazia sentido, porque eu não aprendia muita coisa, só era papel, eu saí e fui pro GCRIM. Lá no GCRIM, quando estava finalizando os 6 meses, surgiram 2 vagas na defensoria. E aí eu e um amigo que estava fazendo estágio no GCRIM fomos para a defensoria, só que a defensoria é civil. E eu sempre quis fazer alguma coisa relacionada a criminal. Ainda não sabia que queria advogar na área criminal. Eu sabia que queria advogar. Mas eu queria ter uma experiência do criminal, porque na faculdade a gente pensa, legal, né? O criminal tem ali aquela questão dos crimes e tudo mais, não falando mal de direito de família, Carmen que não me ouça, mas o criminal é que empolga, né? Ali os alunos e tal. Então, eu sempre tentei, eu fazia estágio na área civil, mas eu ia, sei lá, pelo menos uma vez por mês perguntar aos defensores se tinha vaga, mas nunca tinha vaga. E não tinha como fazer estágio voluntário lá, tinha que ser estágio efetivado. Então, eu fiz 2 anos da faculdade ali no estágio da Defensoria Pública, na parte civil, na parte do atendimento direto ao público. E aí, depois desses 2 anos, já no 9º ou 10º período, não me lembro agora, mas acho que no 10º período, uma pessoa que já era advogado no bairro onde eu morava, que era no Pilar, em Caxias, já era advogado há 10 anos, falou assim, Bruno, eu sou advogado criminalista, você conhece? Eu quero alguém no meu escritório para fazer a área civil. E eu assino. Falei, beleza, eu faço estágio na área civil, não vai ser tão difícil. E aí eu entrei no escritório, só que a partir do momento que eu entrei, já precisou fazer uma demanda criminal. E eu peguei para escrever. Aí, mais uma demanda criminal, peguei para escrever. E aí chegou um certo momento que essa pessoa que me chamou, que eu sou muito grato a ele hoje, ele falou assim, não, peraí, vamos esquecer a parte civil, vamos fazer então a parte criminal. Você faz estágio comigo até você pegar a carteira com a parte criminal. Beleza, fiquei fazendo estágio com ele. E aí, mais uma vez, eu volto a dizer, com relação à parte final da faculdade, o meu pai falou assim, Bruno, eu ainda morava com meus pais, eu falei, pai, olha só, eu vou finalizar a faculdade, depois eu paro para estudar para a OAB, e aí quando eu parar para estudar para a OAB, eu vou me sentir preparado, e aí sim eu faço a OAB. Aí ele achou isso um absurdo. Pessoa de outro momento, né, outra época, falou assim, não, você estudou 5 anos, não é possível que nesses 5 anos você não estudou para... Hoje são 100 ou 80? 80, na minha época era 100. Então, você não consiga acertar 50 questões, você estudou 5 anos, bota aí 10 por ano. Eu falei, caramba, peraí, realmente, ele não tá errado não. Então, só que, pai, eu não vou me inscrever porque eu não tenho dinheiro, não tenho condições. E hoje eu não sei quanto tá, mas era R$200 na época, que o salário era 600. Você botar um terço salário mínimo é muita coisa. E eu ganhava na defensoria 300. E continuei ganhando no estágio 300. Não sei nem quanto é hoje, acho que mais de R$1.000. Mas eu falei assim, não tem como. Ele falou, então vou pagar e você faz. Não passar, beleza, vamos tentar mais no ano que vem. Que era no final do ano, né? E aí eu fiz a prova de novembro ou dezembro, não lembro exatamente agora, a última prova daquele ano que eu me formei. E aí eu lembro que eu passei com 51, 50, que era 100, né? Então eu passei com a metade, que é o que precisa para passar. Que é o que todo mundo passa, na verdade. Dificilmente você acha alguém que passa com 70. Quando você passa, você pode bater palma, que a pessoa é muito, muito fera. Parece que a prova da OAB foi feita para a pessoa não passar com 38 e passar com 40, 41, sabe? É sempre aquele meio termo. E aí eu fiz a prova, fui aprovado. Uma questão. Na primeira prova, a prova era nacional. A prova já era nacional, hoje é nacional, né? A prova já era nacional. Eu fiz a prova num colégio em Caxias. No meio da prova, a prova, quantas horas de prova? 4, 5 horas. No meio da prova, faltou luz, no colégio todo. E aí todo mundo fica assim, tá, faltou luz, mas eu tô enxergando, a prova de dia eu continuei fazendo. E o pessoal reclamando, outro reclamando, ninguém saindo de sala, eu continuei fazendo. Daqui a pouco chegou a informação, todo mundo para de fazer a prova, vamos lá para fora. Tá, mas e as provas? Pode levar. Eu falei, então naquele momento acabou a prova. A gente vai levar as provas, não vai voltar, obviamente. Aí fomos lá para fora, começamos a discutir a prova e levamos a prova. Foi mó bagunça nesse dia. O pessoal fechou a rua, quis fazer manifestação, advogado fazendo manifestação, assim, gritando, não faz sentido. Quer dizer, pré-advogado. E aí eu sei que foi uma confusão naquele dia, mas ninguém deu resposta nenhuma. Gente, a prova está cancelada, de vocês está cancelada, vocês vão seguir para casa e depois a gente vai mandar uma nota. E a gente ficou pensando, tá, aconteceu a prova pro Brasil todo. Só esse colégio não teve a prova. O que vai acontecer? Será que vai remarcar para essas pessoas? Será que eles vão passar a gente automaticamente? A gente tem sempre aquele sonho, né? Ficou um monte de será na cabeça. E aí acabou que, entre uma prova e outra, acho que eram uns 2 meses, 3 meses na época, passou quase 1 mês e meio para eles darem uma resposta e fizeram outra prova de primeira fase para a gente. Então, no Brasil todo já tinha feito a primeira prova, foi feita uma segunda primeira fase só para o pessoal daquele colégio ali que faltou luz.
E essa primeira e segunda fase estava extremamente difícil. A que faltou luz estava muito fácil. Assim, surreal de fácil. Tanto que muita gente que eu conheço que não passava muito tempo conseguiu passar nessa prova muito bem. Só que essa segunda, primeira fase estava muito, muito, muito absurda. E aí, assim, daquela galera toda passou, sei lá, 20%. Só que se você for pensar, entre a primeira fase e a segunda fase, você tem 3 meses para estudar. Eu tive 1 mês e meio. Só que eu pensei assim, eu não vou parar de estudar para a segunda fase. Eu já estudei para a primeira fase. Mesmo que eu não tenha feito a primeira fase, eu vou estudar para a segunda fase. E comecei a estudar para a segunda fase. Só que nessa época, eu já advogava, entre aspas, porque eu era já estagiário no escritório criminal. E a gente advogava para uma certa organização, que eu advogo até hoje, que estava sendo muito visada pelo secretário de segurança da época. Então, ele prendia muito essa galera todos os dias. Vamos botar que tinha, sem exagero, umas 3 ou 4 prisões desse mesmo pessoal por dia. Por dia. Isso durante uns 3 meses, que é a época que a doutora Marta Rocha ficou como secretária de segurança. Então, assim, 3, 4 por dia. Eu fazia minha programação na minha agenda para assistir às aulas e não conseguia. Eu sentava, tomava banho, sentava no meu quarto para estudar, o telefone tocava, tinha que sair. Então, eu peguei e falei assim, vou focar naquilo que eu não sei e vou levando. E aí eu estudei. O tempo que eu tinha, eu estudava. Tanto que eu até brinco com o Rodrigo Belo, que é meu amigo até hoje, que eu fiz a segunda fase com ele. E eu não conseguia me concentrar com fone, porque irritava, e eu não conseguia ouvir baixo, porque qualquer assunto que eu ouvia do lado, eu prestava atenção no assunto. Eu sempre morei na Baixada, o vizinho é muito colado na Baixada, você ouve tudo. Então, e do lado era minha avó. Minha avó não parava de falar, eu ouvia minha avó, minhas tias falando, eu não conseguia concentrar. Então, o que eu fazia? Eu fechava o quarto todo e colocava no máximo. Então, toda a minha casa estudava comigo, com a porta fechada, obviamente. Aí, depois de muito tempo de formado, morando com a minha mãe, ela pegou, eu ouvindo algum áudio do Belo, alguma coisa de palestra, falou, Bruno, eu conheço essa pessoa, é algum amigo que já veio aqui em casa? E aí eu lembrei, eu falei, cara, minha mãe tá conhecendo pela voz, de tanto que eu ouvia. Então, assim, a segunda fase foi tranquila. Quem fez essa segunda fase agradece até hoje, porque caiu um relaxamento de prisão por lei seca. Foi muito tranquilo. Eu já fazia isso no escritório, assim, muito. Então, eu gabaritei a parte da peça e talvez na discursiva errei uma ou alguma parte de uma. Então, assim, graças a Deus foi muito fácil. Não por mim, mas que a prova foi fácil mesmo. E aí comecei me tornei advogado desse escritório. O advogado com o qual eu trabalhava, ele resolveu se candidatar a vereador e ele foi eleito. E aí eu pensei, cara, e agora? Sou eu a pessoa do escritório. Vamos ver o que ele vai falar. E aí, como tinham poucas pessoas para ele levar com uma consciência de leis e tudo mais, uma questão, como era um cargo de legislativo, ele me chamou para trabalhar no gabinete. Então eu fui chefe de gabinete por um tempo, 3 anos e alguma coisa, mas eu falei, não é isso que eu quero. Eu não quero política. É porque na política você vê muita coisa que você tem que silenciar, sabe? Então você não é legal. Tem gente que gosta. Não estou julgando quem gosta. Eu não deu para mim. Então eu falei, olha, eu vou voltar pro escritório, vou voltar a advogar e vou seguir lá pro escritório. Mas chegou um momento que eu falei, olha, eu quero fazer o meu nome, eu quero abrir o meu escritório, eu quero ter o meu nome na parede, eu vou para lá. E aí tem uma parte interessante que talvez vai empolgar a galera que está assistindo, que está pensando nisso. Eu fiquei no escritório desse advogado, que não tenho nada a reclamar dele, tá? Estou aqui só contando uma questão de fatos. Só que eu queria montar o meu. Eu aluguei uma sala num prédio assim vizinho, em Caxias também, que custava, sei lá, com tudo, R$1.500. E com um ganho de talvez 3.000, 2.000 eu pagava, e o que sobrava eu vivia. Eu ainda era solteiro, morava com meus pais, então estava tranquilo. Eu aluguei essa sala, a sala não tinha nada, era só parede. Eu falei, como é que eu vou mudar para uma sala que só tem parede? Não tem como, eu preciso fazer os móveis. Só que eu demorei exatamente 1 ano para conseguir juntar o dinheiro para fazer os móveis. Então você fala, Bruno, você alugou uma sala por 1 ano? Aluguei uma sala por 1 ano sem entrar na sala. E fiquei nesse escritório juntando dinheiro para que eu pudesse fazer os móveis. E aí 1 ano depois foi certinho. Eu aluguei em janeiro, entrei em janeiro. Quase um ano depois, eu chamei a pessoa que faz a marcenaria e falei, olha, quero que você faça um orçamento. Ficou caríssimo para mim na época, era surreal. Mas eu falei, meu irmão, eu preciso disso, vou fazer. Fiz os móveis, aí eu me mudei para lá. Então, realmente, eu precisei desse 1 ano para poder entrar no escritório. E aí o que eu tenho para falar para o pessoal que está aí tentando e buscando alguma força para poder abrir um escritório, para iniciar na carreira. Às vezes a gente faz muitos planos, mas na verdade, eu volto a dizer, eu sou cristão, a gente tem que entender que a nossa vida ela é direcionada por Deus. E se a gente tem um caminho a seguir, a gente tem que fazer o nosso melhor. Se a gente faz o nosso melhor, com certeza vai dar certo. Então a gente pensa muito, a gente é muito racional. E às vezes a racionalidade, ela te trava. Então, se você pensar muito, será que amanhã eu consigo? Será que amanhã vai dar? Você acaba se travando e não consegue sair daquele caminho, daquele local que você está. A gente precisa arriscar. Na vida, tudo que eu consegui conquistar foi arriscando. Todos os carros que eu comprei até hoje, eu não tinha dinheiro para pagar. Obviamente, eu sabia que ia ter, eu não sou maluco. Mas todos que eu cheguei para comprar, tem um primo que a gente brinca muito isso. Eu cheguei para ver um carro uma vez, só um parênteses aqui, eu cheguei para ver um carro uma vez, eu tinha um Honda City, e muito jovem ainda.
A gente foi ver uma BMW, foi ver para comprar para negócios. Só que eu me encantei pelo carro. Aí ele falou, não, Bruno, então faz o seguinte, vamos comprar para você. Você compra. Ele tá maluco, meu carro vale a metade dele, eu não tenho outra metade. Ele falou, não, mas o cara parcela. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Ele, não, mas compra. Comprei e paguei. Demorou um tempo pagar? Demorei. Mas se eu não tivesse feito, não tivesse arriscado, se eu não tivesse forçado essa barra. Então, o recado que eu tenho pro pessoal que está assistindo, que talvez esteja na dúvida de arriscar ou não, cara, arrisca. Claro que você não vai arriscar a sua vida. Claro que você não vai arriscar a vida da sua família. Mas se você puder arriscar algo que você vai alcançar, ainda mais na advocacia, a advocacia nos dá muita chance de crescer, só depende da gente. Obviamente que tem pessoas que têm um limite muito grande. Mas quando o advogado ele tem disposição, quando ele sabe o caminho que ele quer e tem os caminhos, ele tem ali traçado o caminho, traçado os objetivos, a gente consegue. Então, esse é o recado que eu deixo inicial para a galera que está nessa dúvida. Olha, abre o escritório, não abre o escritório, trabalhe com alguém, não trabalhe com alguém. E às vezes a gente pode pensar, não, tá, mas então você está falando para não trabalhar nunca com ninguém? Não, não é isso. A gente tem que trabalhar, ainda mais se a gente conseguir encontrar um parceiro que está somando e está tendo o mesmo objetivo. Isso é ótimo, ainda mais na advocacia criminal. Eu demorei muito tempo a entender. Se eu estiver falando muito, você pode me cortar. Não, fica à vontade. Eu demorei muito tempo a entender que o advogado ele precisa trabalhar com parceiro, no escritório, com sócio. Naquela área. Eu tenho sócio desde que eu comecei. Eu comecei sozinho, né? Volto a dizer, abri o escritório, mas logo depois eu chamei um amigo para trabalhar e me tornei sócio dele. E aí ele fez concurso, passou no concurso de auditor fiscal, e aí eu tenho agora uma nova sócia que está lá no escritório. Só que eu, na área criminal, eu advogava sozinho. E toda vez que eu olhava para o lado, para os advogados, eu falava, nossa, por que esse advogado tem um parceiro advogado também criminal? Por que tem dois? E eu sempre via um, via outro, sempre eram duplas. E eu não entendi. Até que eu comecei eu tive que render o meu tempo, que eu fui chamado para trabalhar na Unigran Rio. Eu falei, agora não tem jeito. Agora eu fui forçado a chamar alguém. E aí eu convidei o Matheus, né? Matheus Calil, que vocês conhecem, se formou com vocês. Grande Matheus Calil. E tem dado muito certo, cara. Muito certo. A minha cabeça tem ficado em paz, porque, assim, aquele cara é surreal. Ele consegue abraçar aquilo que eu passo para ele de uma forma que ele me entrega algo pronto, sabe? Não vou falar pronto porque vocês são recém-formados. Sempre tem alguma coisa para... Mas, assim, é semi-pronto, sabe? É difícil você encontrar alguém que você entrega algo e a pessoa te entregue algo, pelo menos ali, preparado para ser feito, para ser feito protocolo, por exemplo. E ele já me entrega algo quase pronto. Isso é surreal. Pô, ele tem 2 meses, 3 meses de formato, né? É pouco tempo. Então, assim, para outra dica que eu dou para quem quer iniciar, pelo menos na advocacia, sempre tenha um parceiro. Advogar sozinho é muito complicado. Até porque na área criminal você pode estar fazendo uma audiência e um cliente te requisitava um flagrante. Como é que você faz? Você vai ter que indicar alguma pessoa. E aí você perde aquele dinheiro. Se você tiver um parceiro, você fica na audiência e o parceiro vai no flagrante. Ou qualquer outra coisa. Agora tem podcast, por exemplo, pode estar acontecendo um flagrante agora. Sim. Meu telefone está no modo foco. Então, se me ligar, eu não vejo. Aliás, não sei se chamada vai, mas está no modo foco. Então, se mandar mensagem, eu não vejo. E aí, esse eu perco, que eu não vou ver. Mas se estivesse tocando e eu não estivesse vendo, eu poderia indicar o escritório, o telefone do Matheus e ia dar seguimento. Então, mais uma coisa importante. Caso o advogado recém-formado queira abrir um escritório, mas não esteja conseguindo financeiramente ou então por conta de cliente, cola com um parceiro e vai dar certo. Vai dar certo. Se você não tiver ninguém para advogar junto que esteja iniciando, se junte a alguém que já está no caminho. Sempre tem alguém que você olha e fala assim, olha só, posso chegar no teu escritório e te oferecer meu serviço? Não, mas eu não quero... A pessoa geralmente pensa, tá, o cara quer receber. Não quero receber não, quero só ficar aqui para aprender. E eu trago meus clientes aí eu ganho dinheiro, beleza? Beleza. Eu trabalho nos seus de graça e atuo com os meus recebendo. A gente divide. Pode ser, pode ser. Cara, isso é um início. É um início. Eu falo sempre para quem me pergunta, e os alunos me perguntam muito, recém-formados sempre me perguntam muito. Mais vale, às vezes, no estágio, o que você está adquirindo como experiência do que o valor que você está recebendo financeiramente. O valor que você recebe como técnica é muito melhor, muito maior. Quando eu fiz estágio, aí eu estou falando no escritório, eu recebia pouco. Só que compensava o que eu recebia de técnica, o que eu recebia de conhecimento. Eu conheci muita gente, mas muita gente. E quem eu podia conhecer, e não é só conhecer, é criar laços. Não adianta você conhecer por conhecer. Eu fiz estágio no GCRIM, volto a dizer, e eu conheço gente, eu entro no GCRIM de Caxias, eu abro a porta e entro. Até hoje. Isso tem 12 anos. Até hoje eu entro na porta, eu abro a porta do GCRIM e entro. O juiz que estava lá até semana passada era o juiz que eu advogava na época. Então, assim, as portas se abriram. Não porque é o Bruno, não, porque eu conhecia e criava laços com as pessoas. E por que é importante criar laços? Porque quando você se forma e você sai daquele momento do estágio, a pessoa enxerga em você alguém com potencial, alguém com honestidade, alguém com capacidade, alguém com técnica. Porque você já demonstrou durante aquele tempo. Então, se chegar um caso para aquela pessoa, ela não vai advogar porque ela é servidora pública. Ela tem que indicar para alguém. Ela vai ter que indicar para alguém. E ela já te conhece de 6 meses trabalhando com ela. A técnica que você mostrou para ela vai ser um indicado. Isso é fato. Então, assim, além de tudo isso, conheça pessoas e criem laços. Laços são muito importantes.
eu gostaria de voltar um pouco, Aham. porque, como foi dito aqui no início da sua apresentação, você disse que não teve parente ligado ao direito e me pareceu, de alguma forma, ser muito sozinho na área, sabe? Ter sido algo muito novo. Tudo foi conquistado de forma muito nova. Não teve um direcionamento para a área. E aí você diz que, apesar de não entender qual é o momento dessa virada de chave, entende que ela aconteceu. E essa virada de chave, ao que me parece, ela veio já em conjunto com o processo penal, com o direito penal, com a área criminal. E eu queria entender também, para que a gente voltasse um pouco e pensasse, como você bem disse, para as pessoas colarem numa outra pessoa, sempre ter esse tipo de determinação, né? De buscar sempre melhorar. Em que momento você acredita que tenha sido esse laço entre o Bruno, que veio de uma família que não tem já a estrutura do direito como um norte, então não teria uma área a se seguir, nem direcionada. O Bruno, que jogava futebol na faculdade, e aí teve esse estalo para ir para uma área que é a área criminal, que é, assim, é uma área que tem que lidar com amor. É uma área que realmente tem que se amar muito para se trabalhar na área, porque como eu acho que é uma das áreas que tem mais risco, né? Também. Então, como foi essa virada para o Bruno? Tá, vamos lá. Eu acho que eu não escolhi o direito penal, não. Parece que a vida escolheu por mim. Porque, volto a dizer, quando eu estava na faculdade, eu só falava que queria advogar. Eu lembro até no episódio do primeiro período geralmente muito grande, né? E aí um professor, acho que de português na época, nem tem português, eu acho, hoje, mas pessoalmente era aula presencial. Sim. O professor perguntou, olha, eu quero saber aqui, quem quer advogar? Eu levantei a minha mão, cara, com uma vontade. Só que quando eu olhei pro lado, ninguém tinha levantado. Eu fiquei muito sem graça. Então, assim, é o que eu disse, eu sempre quis advogar desde o começo. Mas o momento em que se tornou direito penal, eu fui chamado para trabalhar nesse escritório que só era criminal. E aí, nesse momento que eu falei, olha, minha vida então está voltada para o criminal. E aí você falou sobre risco, isso é muito interessante. Às vezes as pessoas pensam o seguinte, e é uma fala que a sociedade pensa e todo mundo em volta pensa, mas só quem está na área vê que a área do direito penal não é arriscada. Zero risco. E isso pode soar assim, estranho para quem está ouvindo. Advogar é arriscado. Advogar, ponto, é arriscado. A maioria dos casos que a gente vê com relação a problemas que acontecem, atentados que acontecem com advogado, não tem a ver com direito penal. Não tem a ver com a liberdade do cliente. E isso fica no imaginário porque aconteceu por muito tempo. Só que hoje, se você pegar os casos de morte dos advogados, geralmente é por questão de honorários, questão de cíveis, questões trabalhistas de honorários. E a gente conhece, infelizmente, muitos advogados que não pagam os clientes, só pagam se o cliente cobrar. Questões extrajudiciais, né, que sejam da vida pessoal do advogado. Mas a questão de liberdade, hoje eu não consigo lembrar de um caso, pode ser que tenha acontecido, mas eu não consigo lembrar assim rápido na cabeça. Eu consigo lembrar de alguns casos que aconteceram, mas não tem a ver com direito penal. Então, por que eu digo hoje que a área criminal não é arriscada? Porque advogar é arriscado. Você está mexendo com o direito das pessoas. Direito à liberdade, direito financeiro, direito de família, direito à vida. De repente, você vai trabalhar com alguma questão relacionada ao plano de saúde. E aí, se você não entrega aquilo que você prometeu, aí sim o risco aumenta. Só que cabe ao advogado, seja ele criminalista, seja ele de família ou civil, enfim, consumerista, que às vezes a gente pensa, um direito consumerista é jeque, coisa simples. Não é coisa simples. Você pode receber ali uns honorários grandes e não passar para o cliente, aí o problema aconteceu. Então, cabe ao advogado e o cliente ter uma relação de transparência. Já advoguei para grandes organizações que hoje eu não advogo mais, que todo mundo, se eu falar hoje, vai falar assim, cara, tu é maluco, porque você estava lá? Mas eu estava lá e se eu tiver que voltar, eu vou voltar pela porta da frente. Se eu tiver que advogar para pessoa, já advoguei para as pessoas mais complicadas de Caxias, sem imaginar, e sair pela porta da frente, são meus amigos hoje. Obviamente que tem pessoas que a gente não quer no convívio de amizade, mas tá ali, entendeu? Se eu ligar, vai me atender. Se eu precisar de alguma coisa relacionada a determinado assunto, se eu ligar, vai me atender e vai me atender com total prazer. Porque o relacionamento foi bom. Então, não é perigoso advogar na esfera criminal. É perigoso advogar na esfera criminal se você não souber ser transparente. Então, se alguém tiver com a ideia de ir para a área criminal e tiver com essa ideia de que é perigoso, cara, pode tirar isso da cabeça. Advogar na esfera criminal, o que eu sempre falo, e falei isso, se não me engano, no Congresso, não é só advogar para bandidos, entre aspas. Tem muita gente, se você tiver uma questão ideológica, fala assim, não advogo para bandido, não advogo para criminoso. Tem muita gente ainda para você advogar. Eu advogo para posto de gasolina. Dono de posto de gasolina, eu falo isso para todo mundo, todo posto de gasolina tinha que ter um advogado criminalista. Ah, Bruno, mas todos eles adulteram? Não, nem sempre. Muitos adulteram, mas nem sempre adulteram. Então eu tenho clientes que não adulteram, já adulteraram muito, só que a faca ficou tão grande que falou assim, não quero mais, vou tentar fazer o certo.
E aí esse cliente, às vezes, por uma questão de tempo, é tudo muito rápido no posto de gasolina, às vezes deixou uma nota passar, às vezes veio o produto já da transportadora com uma pequena adulteração que não é adulteração, é fora da conformidade. E aí o que é fora da conformidade? E aí tem uma questão na legislação penal que fala sobre os pontos, né, de ebulição do combustível. Não vou lembrar agora, obviamente, que são muitos números. Mas existe um ponto de ebulição, ponto de ebulição da gasolina. Tem determinado temperatura. Só que isso pode ser alterado para cima e para baixo. Pode ser alterado com combustível caro, combustível barato. Pode ser alterado com água, pode ser alterado com um monte de coisa. Se a ANP, junto com o PROCON, chegar lá e verificar que está fora das especificações, o dono está preso. E aí vai ser levado para a delegacia, vai pagar fiança, obviamente, mas responder ao processo criminal. E aí, em toda a audiência que eu tenho nos postos de gasolina, eu pergunto pro químico da ANP como é que se adultera o ponto de ebulição. Aí ele fala, doutor, você misturando combustíveis. Aí eu, tudo bem. Esses combustíveis são misturados com combustíveis mais baratos? Pode ser. Pode ser misturado com combustíveis mais caros? Pode ser. Então, qual é a lógica para o dono do posto de gasolina? Se ele misturar com álcool, a gasolina, se misturar com álcool, vai ser pior para o consumidor? Vai. Mas se ele misturar com a gasolina ou com alguma coisa que aumente a octanagem, vai ser melhor? Vai. Você consegue determinar para mim qual foi a mistura? Não. Então não tem crime. Certo? Então, assim, não é bandido. Sim. Já chegou adulterado. Já chegou fora das conformidades. Aí você vai falar, Bruno, mas a distribuidora faz isso? Não. É uma questão de temperatura, às vezes. O mesmo caminhão que carrega óleo hoje, que carrega óleo é diferente. Mas o mesmo caminhão que carrega álcool hoje, ele carrega gasolina amanhã. Sempre tem um resquício. Os tanques, quando você olha, eles são cilíndricos. E embaixo deles são funis. Era para não sobrar nada. Mas sempre sobra um resquício na parede. Então sempre tem uma alteração, questão de tempo, a questão do que estava no tanque. E aí são bandidos? Não são. Outra questão que muda muito nos postos é a questão da bomba. A gente sempre ouviu falar sobre bomba baixa. Não sei se vocês viram isso. Você pede para colocar 20 litros, entra 15. Aí sim, realmente, o cara está cometendo crime. Só que aquela bomba, ela desregula, igual qualquer outra bomba. Ela desregula para baixo e desregula para cima. Então, cabe ao posto, obviamente, ficar ali fazendo a manutenção. Só que às vezes ela desregula muito rápido. Só que só é crime quando ela desregula para baixo. Quando a ANP e o PROCON chegam lá e ela desregula para cima, não, tudo bem. Não, peraí, então pune o consumidor que saiu daqui com mais de combustível, mas não vai. Só que as pessoas só pensam, não, peraí, só é crime quando é para baixo. E realmente, obviamente que a lei só diz que é crime quando é para baixo. São bandidos? Não são. Então sobra muita gente pra gente advogar. Muita gente. Não é só para, entre aspas, bandido. Não que haja aqui um tipo de julgamento. Mas para quem faz esse julgamento, não é só para bandido. E para essas pessoas, é arriscado você trabalhar? Creio que não. Mas se você mentir e prometer o resultado, aí sim, para qualquer tipo de pessoa. Então, respondendo a sua pergunta, a questão de quando eu casei com o direito, vamos pensar assim, com o direito penal, eu acho que não fui eu que procurei. Acho que eu fui procurado pelo direito penal. E aí acabou que seguiu nesse caminho. Você entrou num ponto que você, como nosso primeiro criminalista aqui, acredito que as pessoas terão bastante dúvidas, porque, de fato, é a matéria que todo mundo entra no primeiro período querendo ter aula de direito penal. Sim. Porque enxerga o direito, a faculdade de direito, o crime. Uhum. E você acabou de responder na pergunta do Léo, você entrou num ponto que acredito que muitas pessoas realmente não fazem ideia de que aconteça, de que isso é uma esfera criminal. Você, no começo da sua trajetória lá no escritório, quando você começou a ter contato de fato com a prática criminal, não vou pedir que você fale um momento específico, até porque deve ser difícil de lembrar assim no início. Me chamou de velho. Forte agora. Tô brincando, vai lá. Chamei de um bom advogado, são muitos casos. Enfim. Mas, baseado nesse ponto, o que fez você perceber que o direito criminal era bem mais abrangente do que parecia ser? Não por um caso específico, mas estando na prática, você percebeu que não era... Eu só não vou defender homicídio, roubo, furto, estelionato. Tá. Mas existem outras tantas coisas que precisam de um advogado criminalista, só que não tem sido dito isso. Certo. Eu acho que desde sempre, eu sempre tive uma visão empresarial de tudo. Sempre tive uma visão muito empresarial de tudo. Então, quando algum amigo chega para mim, eu sempre priorizo estar com amigos. Sempre que um amigo traz uma situação para mim de um cliente, eu já penso, peraí, não é crime. O que ele está fazendo faz total sentido. Por que eu não estou fazendo isso? Eu tenho um cliente que hoje ele vende e compra criptomoedas. Não sei nem se ele está me assistindo, tomara que não. Ele vende e compra criptomoedas, não é algo ilícito. E ele falou assim, Bruno, eu peguei uma alta de dólar semana passada que fiz um valor maneiro. Na semana que vem eu te chamo. Que acabou meu dinheiro. Eu falei, tá bom. Então, assim, eu sempre tive uma visão empresarial de tudo. Então, quando eu comecei a advogar lá atrás, eu volto a dizer, eu era o advogado contratado pelo advogado do escritório. E ele fazia tudo e eu fazia tudo. Só que chegou em determinado momento que eu falei, não precisa fazer tudo. Eu não vou fazer tudo quando eu estiver. Não, volto a dizer.
Não é questão de julgamento de quem faça. Acho muito bom e todo mundo tem direito à defesa. Mas eu posso escolher aquilo que eu quero atuar e hoje eu posso escolher aquilo que eu quero atuar. No início talvez não, porque no início a gente precisa pagar as contas, precisa fazer tudo. Não que hoje eu não tenho que pagar contas, até maior, porque agora tem o Ricardinho em casa. Mas enfim, como que eu cheguei nesse ponto? Com a vivência. Com a vivência do dia a dia, a gente sempre tem algum amigo que procura, sempre tem algum amigo empresário que teve algum problema. E às vezes você olha para aquela situação e fala assim, tá, mas o cara não... Será que ele realmente precisa de advogado criminalista? E aí sim, eu advogo hoje para postos de gasolina, advogo para transportadores de combustíveis. Mas o quê? Não estou conseguindo, tentando lembrar coisas que a gente não liga a crime. Mas sim, são organizações que a gente não vê. Se você falar assim, Bruno, o que é o Comando Vermelho hoje? É uma organização voltada para o crime. Mas o que é hoje o Shell? É uma empresa que vende combustível. Então, eu estou tentando lembrar de organizações que são voltadas para isso. Mas, assim, nem tudo é o direito penal. Volto a dizer, nem tudo são bandidos. Você realmente consegue advogar. E uma coisa interessante até para a galera que está iniciando também é o seguinte, muita gente fala que o mercado está saturado. Muita gente fala isso. É o que mais a gente ouve falar isso. Se você está no final da faculdade, você vai ouvir um parente, cara, você vai ser advogado. E a pessoa já vem com a conta pronta. Tem não sei quantos advogados para tantas pessoas. E aí eu faço uma conta simples. Eu comecei a advogar em 2011 para 2012. Ou 2010 para 2011, não sei. Tem 13, 14 anos. Naquele momento, eu sou de Caxias, tá? Meu escritório ainda é Caxias. Eu olhando para Caxias, numa visão de direito penal, naquela época, eu olhava para 5 advogados criminalistas. 5 advogados. Falava assim, esses 5, se eu for preso, esses 5, qualquer um deles podem ser meus advogados. E aí o tempo foi passando. Óbvio que ali a gente teve boas gestões da OAB, e na gestão atual, eu fui presidente da Comissão de Direito Penal da OAB, então a gente focou em formar mais advogados criminalistas, trazer as pessoas para advogar na esfera criminal. E aí hoje eu posso olhar para Caxias e consigo contar aí 20, 30 advogados criminais muito bons. Aí você vai falar, Bruno, mas são 30 advogados criminais muito bons. Duque de Caxias tem 1 milhão de habitantes, quase 1 milhão, tá chegando em 1 milhão. Divide aí 1 milhão para 30. Aí você vai falar, tá, mas tem criança aí no meio, tá? Tira metade, 500 mil pessoas para 30 advogados. Mas nem todo mundo comete crime, tá? Deixa 100 mil. 100 mil pessoas, tá bom para dividir para 30? Então, assim, tem muita coisa para ser feita, muita coisa. O problema é que as pessoas não querem nicho, as pessoas não querem especializar, as pessoas querem ficar a todo momento em todas as áreas. Todas as áreas é para início de carreira. Todas as áreas é para quando você é empresário do escritório. Se você falar assim, o Matheus vai falar assim, Bruno, eu vou montar um escritório hoje, vou trazer 5 advogados para trabalhar comigo. Beleza, o Matheus é o cara que faz a advocacia completa, porque não é ele. Tem um advogado dele trabalhista, um advogado civil, um advogado de família, um advogado criminal. Agora, se você falar assim, não, vou montar o escritório Matheus e Léo. Então, um é uma área, outro é outra área. Não precisa ser uma área, pode ser 2 áreas. Mas tem que ser especialista naquele assunto, porque hoje em dia já não estão mais aceitando o especialista. Não adianta você falar assim, ó, sou advogado criminalista. Aí o cara vai olhar para você e falar assim, tá, mas de que área? Não, mas tu já falou, advogado criminalista. Não, mas dentro da área criminal, o que você vai fazer? Ah, não, então beleza. Então você quer mais uma resposta. Então, na área criminal, eu sou especialista em ANPP. Eu sou um especialista em crimes que envolvam combustível. Tenho muitos amigos em Caxias que hoje eu indico processos criminais. Por exemplo, tem um meu amigo que é o Yuri, não sei se vocês conhecem, Yuri William. Ele, na época, hoje ele está em outra área, tá? Questão de apostas e tudo mais, voltada para o direito. Mas, na época, ele advogava muito para depósitos de gás. Gás, aquele gás de cozinha. E eu advogava muito para postos de gasolina. Toda vez que chegava um cliente para ele de posto, ele indicava para mim. Toda vez que chegava um cliente para mim de gás, eu me indicava para ele. Mas tu não é advogado criminalista? Sou, mas não é a minha... E essas áreas, parece que a gente tem ali o Código Penal, sim. Tem ali a lei de crimes tributários, tem a lei de crime contra o consumidor. Só que essas leis são normas penais em branco. E ela depende de uma portaria, de uma diretriz para poder se chegar na norma penal completa. E essas portarias, elas mudam a cada governo. Troca o diretor, às vezes, da ANP, troca a normativa. Então, uma pessoa que não advoga naquele determinado nicho, não vai estar atento a isso. Hoje, por exemplo, eu entendo, não vou falar que eu entendo tudo, que ninguém entende tudo, mas eu entendo muito sobre arma de fogo, mas por conta de uma parte empresarial da minha vida. Então, se me perguntar, Bruno, hoje, quais são as armas de uso restrito, quais são as armas de uso restrito, eu vou responder na ponta da língua. Mas a pessoa que não faz isso, talvez vai ter que olhar, e eu tenho pena dessa pessoa, porque, assim, é muita coisa que a pessoa vai ter que procurar. Para eu que vivo isso, eu tenho uma pasta no meu Google Drive que eu tenho que olhar de vez em quando, porque é difícil até de você lembrar quais são as portarias. Tem a portaria conjunta do Exército com a Polícia Federal, tem a portaria que é só da Polícia Federal, tem uma diretriz, que a gente chama de IEX, que é só do Exército, e aí tem um decreto novo, que é temporário, que já foi revogado, tem um decreto atual, que então, assim, é muita coisa. Então, você precisa ser o especialista do especialista. Como advogado,
Tem algum caso, algum tipo de caso, que você se recusa a pegar por uma questão pessoal? Tá. Hoje, lá no escritório, eu não... Se chegar um... Eu não costumo falar que não faço. Eu acho estranho para o advogado criminalista falar assim, eu não faço determinado crime. Então, eu tenho minhas formas de falar que não faço. A pessoa chega para mim hoje com questão de roubo, por exemplo. Eu não consigo olhar para o crime e falar assim, eu vou atuar em defesa do ladrão, sabe? Porque eu já fui assaltado. Esse é um discurso até que eu confesso aqui que não condiz com a advocacia criminal. E eu não estou ligando para julgamentos. E eu volto a dizer, também não julgo quem faça. Mas eu não faço, não iria conseguir fazer. Mas você fala assim, Bruno, você já fez? Já fiz, eu advoguei para processo desse sentido. Consegui absolvição. Hoje a pessoa está ressocializada, graças a Deus. Mas hoje eu posso falar assim, eu não faço, indico para quem faça, indico para a pessoa certa que faz com muita vontade. Mas já aconteceu de um cliente me procurar e às vezes tem clientes que você não pode falar não. Porque é complicado você falar não também, né? Você tem que falar assim, não, tudo bem, eu vou até você. O cara estava preso, eu fui até o presídio. E aí chegando no presídio, eu falei assim, olha, tá, eu vou estudar teu caso e voltei no presídio de novo para ele. Pô, o cara roubava muito, não era pouco, era muito, muito carro. E aí eu cheguei no presídio e falei, olha, eu cobro tanto. E o medo de ele responder, posso pagar em 2 vezes? Entendeu? Mas eu falei assim, um valor muito absurdo, muito absurdo. E aí no final não contratou por N motivos, justamente porque eu também cobrei muito caro, mas já aconteceu de eu ir no presídio e eu falar para o cliente que o valor era tal, o cara perguntar se podia parcelar em 2 vezes. E eu tive que fazer. Por quê? Porque todo mundo tem seu preço. Né? A gente pensa assim, não, você não faz. Cara, todo mundo tem seu preço. E isso parece algo, sabe, algo pejorativo. Mas o preço às vezes não é dinheiro. Se a pessoa pegar o teu filho, o teu pai e falar assim, eu vou matar se você não fizer tal coisa, você vai fazer. Todo mundo tem o seu preço. Seja o preço lícito ou não, mas todo mundo tem o seu preço. E aí, advogar na esfera criminal, para quem cometeu o crime, é crime? Não. Então, Então, o fato de advogar não é crime. Posso ficar com a minha consciência tranquila por conta disso. Mas você me perguntou com relação aos crimes que eu não faço. Eu não faço hoje tráfico e não é por conta do crime. Aí é por conta da vinculação a quem paga. Geralmente, o tráfico, quem paga é o tráfico de drogas. E geralmente não é a família. Você vai me perguntar, Bruno, mas você tem tráfico no escritório? Tem. Um pro bono que eu vi que o cara realmente estava ressocializado e não estava mais participando do tráfico. Ele foi denunciado em um outro crime num momento da vida dele que ele já não estava mais. Ele estava trabalhando, então assim, não estava mais no tráfico, eu advogo, não tem pagamento, não tem família para pagar, não tem traficante para pagar e eu estou advogando. Outra questão interessante, pro bônus. A gente sempre tem que devolver para a sociedade aquilo que a gente tem. O que a gente tem hoje é a nossa fala, a nossa escrita. Às vezes a gente pode pensar assim, Bruno, o nosso trabalho hoje é um trabalho bem complexo, extremamente complexo. Mas vai te dar um trabalho de você ter que ficar no sol, capinar, levar areia para cima e para baixo? Não, é no escritório. Você não consegue dedicar seus, 2, 3 horas do seu dia para um caso pro bono? Não tem como. Então, se você se dedica para as pessoas, claro, aquelas pessoas que merecem realmente, isso volta, sabe? De alguma forma isso volta. Então, você vai estar devolvendo para a sociedade aquilo que você... Por algum motivo, seja ele, pessoal ou não, você teve direito a isso. Então, vale a pena você fazer isso. Então, os casos que eu tenho hoje no escritório, que talvez eu não advogasse, geralmente são os pro bonos. Porque eu olho para a situação e falo, tá, beleza. Eu vou advogar porque eu gostei da sua causa. Cara, e tem coisa que vai pro sangue. Às vezes o cliente chega lá no escritório e você fica tão revoltado com aquilo que está acontecendo, tão revoltado, que às vezes você cobra o valor e a pessoa não tem condições. Só que você quer tanto aquilo que a pessoa fala assim, não tive condições, fala, não, faz o seguinte, paga metade. Eu não vou falar que eu gostei daquilo, né, obviamente. Eu falo, não, paga metade, parcela, mas eu quero estar nesse caso. Porque assim, você gostou daquele direito e às vezes a gente está ali porque gosta, não é só por conta do dinheiro. Quem está nisso só por conta do dinheiro não vai durar muito tempo. Uma hora vai falhar. Quem está nisso porque gosta vai durar muito tempo. Então, assim, respondendo a sua pergunta, acho que é isso. Acho que consegui sintetizar. Quando você falou durante a sua formação, você enxergava na sua comarca uns 5 advogados, uns bons advogados criminalistas. Sim. Eu acredito que você tenha se espelhado um pouco. Sim. E durante a sua trajetória, você focou em formar mais advogados criminalistas, bons advogados criminalistas. Na sua visão, o que faz um bom advogado criminalista? Qual é a diferença de um advogado comum para um bom advogado? Tá, vamos lá. Vamos falar no geral primeiro, depois a gente fala para o criminalista. No geral, um bom advogado é aquele que tem oratória, aquele que tem técnica, aquele que sabe do direito, aquele que sabe advogar de fato, que sabe conversar com pessoas, que sabe convencer, que sabe cobrar, que tem amigos, que tem conhecidos. E aí a gente para pensar na parte criminal. Na parte criminal, além de tudo isso, a pessoa tem que ter desenvoltura e tem que conhecer gente. Porque às vezes você pode pensar assim, Bruno, como assim conhecer gente? Você está falando de fazer pedidos espúrios? Não. Só de você entrar numa delegacia,
através de um conhecimento, falar assim, não, pode receber tal pessoa aí, pode receber o doutor Bruno, porque ele é gente fina. Não é pessoa ruim, sabe? Não é aquela pessoa, não é um garoto. É uma pessoa que se falar contigo determinada coisa, vai cumprir, vai trazer o cliente dele para ser ouvido. Então, conhecer pessoas hoje para o advogado criminalista é muito importante. E aí, mais o que? Honestidade, isso é fato. Transparência com o cliente. Mais do que qualquer coisa, o advogado ele precisa ser técnico. O advogado tem que conhecer da técnica. Hoje em dia, você pode se tornar um advogado que reclama do sistema ou um advogado que se adapta ao sistema e trabalha com aquilo que lhe é proposto. Falo muito que hoje em dia ninguém quer ler mais nada. Infelizmente, os livros estão cada vez menores e as pessoas estão buscando muito mais resumos. Eu quero hoje um livro de direito penal, então eu vou buscar o direito penal mastigado. Sei lá, não sei nem como é que é hoje em dia, mas na minha época tinha direito constitucional mastigado. Pô, fica até feio você ler um livro de direito constitucional mastigado, mas tem. Direito penal esquematizado, resumo de direito penal, resumo de direito constitucional. Legal. Tu vai passar na prova? Vou. Vai. Mas e a vida? E a vivência? E aquela tese que você precisa mudar? Porque se você... Eu falei isso, inclusive, na aula de ontem. Se você, na extensão da Tatiane, se você compra um resumo, você acha que você vai estar tendo menos trabalho. Só que, na verdade, você está se enganando. Você vai ter mais trabalho. Por que você vai ter mais trabalho? Porque você vai ler o resumo todo, você não vai achar a resposta, você vai ter que ir no manual completo. É melhor você ir direto no manual completo, porque lá vai estar a resposta. Então, se você quer ser um advogado mediano, você vai para os resumos. Se você quer ser um advogado completo, você precisa ter doutrina, você precisa ter amigos. Volto a dizer, a gente não sabe tudo. Tem casos que hoje, com quase 15 anos de advocacia, eu ligo para algum colega para perguntar determinado assunto. E eu recebo muita ligação também para responder. E eu tenho maior tranquilidade de responder. Se perguntar em Caxias lá quem é o Bruno advogado para advogados novos recém-formados, geralmente a pessoa fala assim, não, é um cara gente boa que tudo que eu preciso ele me atende e responde. Se perguntar, Bruno, você tem alguma mentoria paga? Ainda não. O dia que tiver, talvez eu não responda mais, brincadeira. Mas eu não tenho. Então, assim, se a pessoa me perguntar, cara, eu vou responder com o maior prazer. Maior prazer. Se eu puder falar assim, se a pessoa falar assim, Bruno, eu tô indo pra delegacia tal atender um cliente. O que você me indica? Não, calma aí, eu vou falar com o delegado, conheço ele. Deixa eu falar que você tá chegando. Obviamente que se for uma pessoa que vai valer a pena fazer isso. Sem problema, sem vantagem financeira alguma, tenho o maior prazer em fazer isso. Tenho o maior prazer em falar que, enquanto presidente da OAB, eu tenho certeza que eu alcancei pelo menos umas 5 a 10 pessoas ali que, de fato, focaram em ser advogado criminalista. E muita gente, quando aconteceu isso, muita gente ficava me olhando torto e falava, cara, tá maluco? Caxias, mais gente. Não vai sobrar espaço. Pô, e hoje tem espaço para todo mundo. Não diminuiu nada para ninguém, para aumentar para essas pessoas, sabe? Essas pessoas estão começando agora. Talvez os processos que essas pessoas estão recebendo não sejam os processos do meu escritório. Talvez fossem também, mas legal, é bom que todo mundo tenha. Não é ruim que todos saibam. É muito melhor, até para a advocacia do local, que a advocacia do local seja forte. Vocês concordam comigo? Vamos supor que tenham 50 advogados fazendo direito penal. E aí chega para uma determinada vara, 49 falam um monte de besteira, não sabem o que estão pedindo, sem técnica, e um tem técnica. A advocacia vai ser vista como algo ruim. Agora, se você pega metade disso fazendo... Metade não é muito, tá? Mas vamos lá. Você pega metade disso fazendo com a técnica. O juiz que chegar naquela vara, porque o juiz passa, os advogados ficam. O juiz que chegar naquela vara vai olhar para os advogados e falar assim, cara, nessa comarca aqui o pessoal sabe o que está falando. Nessa comarca aqui o pessoal tem técnica. Então, assim, é importante que todos saibam. É importante que todos advoguem bem. Na época que eu fui presidente, eu cheguei até a fazer uma cartilha que não foi para frente, um e-book, na verdade. Eu cheguei até a pegar, reunir os advogados, mas iria fazer, mas por algum motivo não deu andamento. Minha vontade era unificar jurisprudências para determinados pedidos. Então, ia acabar que todos os advogados criminalistas que tivessem acesso ali ao OAB, quando fizessem determinados pedidos, iriam focar sempre nas mesmas jurisprudências, mesmos julgados, que a gente, obviamente, todo mês iria mudar. E o juiz, em determinado momento, ia falar assim, cara, existe uma organização. Existe alguém por trás. Existe um grupo aqui pensando. Então, assim, peraí, ele não está sozinho. Se toda vez que chega uma petição em determinados advogados diferentes chega ao mesmo fundamento, a mesma jurisprudência, então, peraí, então existe algo muito maior por trás. Então, é importante, sim, que o advogado tenha, além de tudo isso, tenha técnica. Eu volto a falar sobre o advogado que reclama e o advogado que se adapta ao sistema. Por que eu falo isso? Hoje as pessoas estão lendo cada vez menos. Então, se você faz hoje uma petição, vou chutar uma petição de alegações finais, que é o último momento que o advogado tem ali antes da sentença. Você pode falar sobre determinados assuntos em 50 páginas. Mas, às vezes, você pode falar a mesma coisa em 10. Às vezes, você pode falar a mesma coisa em 7 páginas. A última que nós fizemos no escritório tinham 7 páginas. Com um monte de nulidade. A gente pediu várias nulidades. E aí você fala, Bruno, mas não parece pouco? Quando eu iniciei lá atrás, eu julgava o advogado pela quantidade de páginas. E eu olhava para os processos grandes que a gente vê na mídia lá, dos presos que a gente conhece, e falava assim, caramba, olha a petição desse advogado aqui, tem 800 páginas, é um livro.
Pô, as alegações finais do Lula tinha 300 e poucas páginas. Tinha índice. Aquele índice que você clica e vai, porque senão não tem como ler. Eu achei aquilo surreal, mas para esse caso precisa, ok. Mas para caso de porte, para caso de, sei lá, lesão corporal, caso de estelionato, não precisa disso tudo. Você vai você vai escrever tudo isso, o juiz não tem acesso, já começa por aí. Hoje no Rio de Janeiro a gente trabalha com números. Os juízes trabalham com números, então os juízes têm que sentenciar. Às vezes numa vara com um juiz, o cara precisa fazer 2.000 sentenças por mês. Como é que faz? Não faz. O estagiário faz, o assessor faz. Então, por que você vai falar a linguagem do juiz se quem vai avaliar é o estagiário? Se não é muito melhor que você fale a linguagem do estagiário? O estagiário não vai entender a linguagem do juiz. Mas se por acaso o juiz pegar e tiver com a linguagem do estagiário, ele vai até agradecer. Vai falar assim, nossa, que petição leve. Foi fácil de entender o que o advogado quer. E o que eu faço hoje nas minhas petições? Até uma dica para quem está assistindo. Vou fazer alegações finais. Tem que ser grande, não tem jeito porque tem muitos fundamentos. E eu falo hoje grande de 10 páginas, tá? Para mim, 10 páginas hoje é muito grande. Então você pensa assim, o juiz vai ler 10 páginas? Acho que não. Então o que os advogados geralmente fazem? Resumo dos pedidos no final, né? Só que às vezes o juiz nem sai da primeira página. Então o que eu faço? Resumo dos pedidos no início. Na primeira página, eu faço um quadrado com resumo dos pedidos, óbvio, com os fundamentos. Às vezes o juiz não vai nem sair dali. Ele vai olhar aqueles fundamentos, os pedidos vão falar assim, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz. Se ele achar que tudo não faz sentido, ele vai negar dali. Se ele achar que um daqueles tópicos faz sentido, ele vai só naquele tópico. Então, você pode ser o advogado que reclama, e você não vai ser ouvido, porque você só está reclamando e vai continuar fazendo 50 páginas, ou você vai se adaptar ao sistema e vai conseguir as suas defesas. Você pode pensar, o que é o errado? O errado é o juiz não ler. Isso é fato. Só que você consegue mudar o sistema? Não. Então você se adapta a ele. Se você tem condições de se adaptar a ele, por que não você fazer? Né? Hoje as pessoas falam que estão chegando muitos processos na segunda instância, na terceira, feio falar isso, no STJ, no STF. Claro que vai chegar. É óbvio que vai chegar. Não está sendo garantido o direito das partes na primeira e na segunda instância. Eu falo isso para os clientes. Quando o cliente chega no escritório, eu já preparo o cliente para STJ. Ah, Bruno, mas como assim? Porque eu vejo hoje a primeira e a segunda instância como fases do processo. E se eu não falo isso para o cliente, se chegar uma condenação, o cliente vai falar assim, meu Deus, estou condenado, acabou minha vida, não vou me matar, não sei o que eu vou fazer na minha vida. Se você falou para ele, olha só, são fases do processo. A sentença é uma fase. Assim como alegações finais é uma fase, como resposta à acusação é uma fase, sentença é uma fase. Qual é a próxima fase? Apelação. E a próxima? Acórdão. E a próxima? Recurso especial. Então ele vai olhar tudo aquilo como fases. Ah, Bruno, você já conta com a derrota? Claro que não, eu conto com a vitória, eu conto com a sentença absolutória. Mas se ela não aparecer, o cliente não vai se assustar. Então por que eu vou falar para ele que pode vir uma sentença condenatória, que isso pode mudar a vida dele? Não, peraí, são fases do processo. E hoje no Rio de Janeiro, infelizmente, a gente trabalha com números. Então possivelmente vai vir uma sentença condenatória. O que é mais importante, é mais interessante para o juiz condenar, e aí ele tem uma determinada nota lá para a questão de promoção, do que ele absolver e vai ser só uma nota, ele não vai mudar. Geralmente, quando há condenação, se a pessoa não recorre, aquela pontuação dele permanece. Se a pessoa absolver, geralmente o promotor não recorre, então fica naquela pontuação mínima. Então é muito mais interessante o juiz condenar do que absolver. Não estou dizendo que todos façam isso, mas infelizmente é a nossa realidade. Isso acontece não é só no judiciário, não é só com juízes, promotores, defensores, advogado não tanto, porque advogado geralmente não tem tantos processos quanto eles. E aí você vai falar, Bruno, tá, mas a culpa é deles? Eu acho que não, a culpa é do sistema. É mais uma pessoa que está tendo que se adaptar ao sistema. E às vezes a gente vê cada vez mais as sentenças sendo menos qualificadas. Quanto maior a quantidade, menor a qualidade. E é isso que vem acontecendo hoje no judiciário. E como o Bruno observa o advogado Bruno Guerra e como o advogado Bruno Guerra não deixa, ou talvez às vezes deixa, né? Isso é uma pergunta que nós fizemos para a Carmen e tivemos essa resposta com o olhar do direito de família. Uhum. E agora nós queríamos ter essa resposta a partir do olhar do direito criminal. Uhum. Como é não deixar isso ser levado para dentro de casa, sabe? Uhum. Para sua família, os casos não te impactarem como pessoa e sim como profissional. E se impactam de alguma forma. Tá, a primeira pergunta, Como não deixar, ou se você deixa, né? Que o advogado Bruno entre também no Bruno como familiar. Tá. Então, se você leva esses casos, se isso te toca como pessoa e te faz levar isso para casa. Tá, vamos lá. Eu assisti a resposta da Carmen, diferente da resposta dela, eu sou muito frio, cara, muito frio. Se a pessoa chegar no escritório e contar uma história que para outra pessoa pareça ser algo muito tocante, muito sensível, eu vou ouvir. Só. E aquilo vai acabar ali, naquele momento. Não entra na minha cabeça, não me afeta, não me abala meu psicológico. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas eu não misturo. Simplesmente não misturo.
Claro que se tiver um problema criminal que possa afetar a minha família, se, por exemplo, chegar um cliente lá no escritório e falar, se não conseguir minha causa, eu vou pegar a sua família. Isso vai me afetar. Eu tô dizendo, e não vai ser meu cliente, obviamente. Mas eu estou dizendo, o caso do cliente é do cliente. Acabou ele no escritório. O caso é do escritório. Não impacta, assim, zero impacto na minha família. E a gente estava até falando sobre isso na terça-feira em Nova Iguaçu. A gente sentou com os professores para almoçar e alguns professores foram falando de determinados casos e teve um caso lá em Nova Iguaçu, claro, não preciso falar nome até porque nem eu me lembro. E aí a pessoa foi lá à parte e ela chorou muito. E uma aluna que é muito assim, é uma aluna muito surreal, de boa, excelente aluna. É uma aluna muito emotiva, no final ela abraçou a parte. A Lorena regalou um olho assim pra mim e eu assim pra ela e ficamos nessa. E claro que a gente não vai atrapalhar aquele momento. Quando ela saiu, a gente chamou a aluna e falou, olha, não é assim. No direito penal, não é assim. No direito de família, tudo bem. No direito civil, em qualquer outra área, ok. Você tá aqui pra abraçar. No direito penal, não. Você tem que manter a distância. Você não pode fazer isso. No direito penal, você precisa ser a racionalidade que o cliente não tem. Porque se fosse para ser emotivo, a pessoa se defendia. Até porque, não sei se vocês já ouviram a máxima que o advogado não faz ação em causa própria. Porque ele vai misturar o emocional com o racional. O advogado está ali justamente para ser o racional. E aí, eu falo isso sempre. Em audiência, pode estar acontecendo o que for. Pode estar gritando com o outro, pode estar o juiz falando um monte de coisa. Eu não vou sair desse tom de voz que eu estou aqui. Eu não vou me levantar, eu não vou gritar, não vou... Se eu só vou levantar só se for para sair da audiência. Eu vou estar nesse tom de voz, da forma que eu estou aqui. O emocional que está acontecendo naquela audiência não vai me afetar, de forma alguma. E isso é algo muito importante que o advogado precisa ter. Já aconteceram diversas situações na advocacia em que naquele momento, me foi demandado uma conduta mais ríspida, mas eu não fiz. Eu posso contar um lá do início, onde eu era advogado do escritório, junto com outro advogado. E aí tinha um processo que era de compartilhamento de pornografia infantil. Eu nem lembro, porque eu não faço esse tipo de crime, então não lembro exatamente o nome do crime, mas está no ECA. O cara... transmitia, né? Baixava e compartilhava pornografia infantil. Dentre todas as outras pornografias, tinha pornografia infantil. Então, assim, na audiência, ele chegou preso e aí eu pedi silêncio. Eu queria pedir a retirada das algemas e que ele trocasse a camisa porque o pai e a mãe vai assistir. Ele é muito jovem, não queria que tivesse essa imagem com relação aos pais. Cara, a juíza, ela ficou... primeiro que ela levantou. Ela levantou, deu um tapa na mesa. Falou, doutor... Aí eu pergunto, por que eu fundamentei isso? Eu falei, doutora, mas é por conta do crime não ser cometido com violência, grave ameaça. Não tem porquê. A pessoa não cometeu grave ameaça, não cometeu violência contra ninguém. Então, em tese, ela não vai bater em ninguém ali. Até porque tem policiais, tem oficiais de justiça. Então, eu fundamentei nisso. Ela levantou, deu um tapa na mesa. Doutor, o senhor não repita mais isso, porque esse é um dos crimes mais violentos que existem na humanidade. Ela não está errada. Só que não guarda relação com o que eu pedi ali. Esse crime ele é comparável com o tráfico de drogas. Se não fosse o usuário, não teria o traficante. E ela começou a falar, aí eu sentado do jeito que eu estava, eu falei, excelência, eu concordo plenamente com a senhora. E eu também concordo que compara muito bem claro com o crime de tráfico de drogas. Só que se comparar com o crime de tráfico de drogas, ele não é o traficante, ele é o usuário. O usuário é um tráfico de drogas, ele nem preso vai. Então não faz sentido a gente estar fazendo essa discussão. Se vamos comparar com o tráfico de drogas, eu concordo. Então a senhora tem que tirar a algema dele. A discussão acabou. Eu poderia levantar, poderia gritar, poderia fazer aquilo tudo? Poderia. Ia me adiantar em alguma coisa? Não. Ia prejudicar meu cliente? Sim. Então não vale a pena. O advogado precisa ser a parte racional que o cliente não tem ele naquele momento. Se o cliente te procurar no teu escritório, chorar, enfim, tiver que fazer tudo que tiver que fazer ali, chamar parente, às vezes não vem um parente, às vezes não vem um cliente que está preso, vem um parente. E aí, se o advogado não tiver, se o advogado for muito sensível e for atender uma mãe com um filho preso, o advogado vai fazer pro bono para todo mundo. Porque dá muita pena, e dá mesmo. Canso de receber parentes no escritório que você fala assim, cara, tem nada a ver com filho. Filho realmente é um bandido, o cara voltado para cometer crimes, mas pô, a mãe não tem nada a ver com isso. E a mãe que vai fazer o pagamento. A vontade de fazer pro bono é muito grande. Tem um cliente que uma vez ele foi lá no escritório, e eu cobrando determinado valor, não lembro quanto, e ele foi no banco pegar esse empréstimo para pagar. E aí quando chegou no banco, ele procurou o gerente lá do banco e por coincidência o gerente era meu amigo. Amigo não, porque o amigo não faz essas coisas. Aí ele falou pra pessoa assim, mas esse valor, você falou pra mim que era pagar advogado e tal. Ele começou a conversar com a pessoa. Mas quem é o advogado? Ah, Bruno Guerra e tal. Não, conversa com ele, que ele tem um coração muito bom. Pode conversar com ele que ele vai fazer de graça. E ela me contou isso. Eu falei, cara, quem é esse cara? Pelo amor de Deus. Eu e o Léo até viemos conversando sobre isso. Um assunto nosso de negócios e ele... Pô, como é que foi a conversa? Você consegue ter essa conversa de boa? E eu... Acho que eu dei praticamente a mesma resposta que você. Eu sou muito frio em relação a isso. É muito difícil a história do outro me comover a esse ponto, como a aluna fez. Duas coisas que você pontuou que eu aprendi
Que bom que eu aprendi no começo da minha graduação com um professor que infelizmente não está mais entre nós, o Ayrton. Um excelente professor que tivemos. E a primeira foi que o direito, a advocacia, ela não é individual. E todo mundo pensa que é individual. Você não é advogado sozinho. Um ponto que você bateu. Quando você enxergar o coletivo, você vai se dar bem. E a outra é ser o mais sucinto possível. Fazer o básico bem feito. E eu acho que eu levei minha graduação toda nesse básico bem feito. E já avisando que eu seria um advogado que não iria escrever uma petição de 200 páginas acreditando que ficaria bom. Então, eu vejo isso muito ainda. O Léo sempre cita um caso, inclusive esse caso que deu a vida ao programa, de um conhecido nosso, mais dele do que meu, que enxergava o direito de uma forma que é diferente da realidade. E você está passando, principalmente na área criminal, a realidade nua e crua e despertando o interesse de muitas pessoas. E aí eu, fundamentando a minha pergunta, eu volto um pouco, se para você, durante esse conhecer o direito na prática, o direito criminal na prática, chegou algum momento que foi desafiador para você, até linkando a pergunta do Léo, de que se você leva o lado profissional para o lado pessoal, você já respondeu que não. Mas chegou algum ponto que foi desafiador para você? Não ao ponto de, acho que eu vou parar por aqui, mas de que demandou muito mais técnica do que você tinha. E você tem que... Sim. Geralmente os casos mais difíceis não te tira o sono porque você está envolvido emocionalmente com o caso, mas tira o sono porque você quer muito resultado. O que me faz, às vezes, perder o sono não, porque eu consigo separar muito bem, mas o que me faz pensar muito naquele caso são os casos de injustiça, e realmente isso me deixa... Não muda meu dia, tá? Mas me faz pensar mais nele, às vezes fora do escritório, e casos que eu sei que o resultado é muito esperado pelos clientes. Entenderam, né? Sim. Então, assim, nesses dois casos eu consigo ficar um pouco mais receoso. E o caso que você me perguntou, talvez seja o mais emblemático, é de uma cliente que ela está presa hoje não mais. Ela estava presa na Espanha, ela respondeu um processo lá, ela foi pega num carro que tinha drogas, foi condenada a 9 anos e meio, 9 anos por um crime e 6 meses por outro, falsidade documental, e ela também foi investigada aqui no Brasil. Então, ela tem esse processo de lá, da Espanha, no crime local, e tem um processo aqui no Brasil que seria responsável por financiar a transnacionalidade das drogas. E aí o do Brasil, eu sou responsável de lá, ela já foi condenada e já pagou pelos 9 anos e meio. Então, quando eu fui chamado para advogar para o do Brasil para ela, o processo estava suspenso. É até engraçado esse processo que ele iniciou, é ruim falar engraçado, mas esse processo ele iniciou com uma defesa com um defensor público que hoje é o Gabriel Habib. E quando eu olhei o processo, eu vi o nome dele e falei, caramba, Gabriel Habib, que legal. Só um parênteses. Ele era defensor público na época. E aí, quando eu fui chamado, ela estava, sei lá, no 6º ano da pena de 9 anos e meio lá na Espanha. E aí eu falei assim, cara, será que eu consigo fazer isso? No primeiro momento, e eu falo isso também para os advogados mais novos que estão vendo os processos criminais, geralmente a gente olha o processo criminal com um susto. Fala, caramba, o processo tem 3.000 páginas. Meu Deus, será que eu consigo? Leia o processo. Às vezes não é isso tudo. Às vezes só é o tamanho. Você olha para um negócio grande assim e fala assim, caramba, que medo. Às vezes é só você entender. Às vezes é difícil de entender. Mas você está ali, é o seu tempo. Você não está fazendo outras coisas e fazendo aquilo ali. Se você focar, você vai saber o que é. Então, esse processo no início, eu falei, cara, é um processo grande, processo que tem escuta telefônica, processo que tem interceptação telefônica, sei lá, tem muita prova, tem Facebook, tem tudo, tem uma organização criminal grande, Espanha, Luxemburgo, sei lá, um monte de países na Europa e espalhados pelo mundo. E nesse momento me deu um susto. Falei, será que eu sou capaz? Só que era um processo que eu não tinha como falar não. Não existia possibilidade de falar não. Não é que me perguntaram quanto eu cobrava. Eu tinha que fazer esse processo. Eu não tinha escolha. Então, eu não tive como negar. E eu volto a dizer, graças a Deus que eu não neguei. Porque em determinado momento, quando você nega algo, você tira uma possibilidade de crescimento tão grande que você não vai fazer ideia. Porque você não fez. Então, você não sabe qual foi o tamanho daquele desafio. Geralmente, o desafio, eles nos impulsionam. Se alguém está vivendo hoje uma vida fácil, possivelmente ela não vai sair daquele patamar. Se você está vivendo hoje desafios, possivelmente você vai subir para o próximo patamar. O desafio, ele impulsiona a pessoa. Então, voltando a falar sobre o caso, quando me foi procurado para fazer essa defesa, eu falei, tá, será que eu sou capaz? Comecei a ler. O processo não tinha como negar, né? Então, eu comecei a ler o processo. Falei, tá, não é tão difícil assim. E aí, ela estava presa, mas eu conseguia falar, porque ela, lá na Espanha, é muito diferente daqui. Aqui, se você for condenar 9 anos e meio, dependendo do crime, tu fica 3. 2, talvez. Lá, 9 anos e meio, são 9 anos e meio preso. Só que a partir do 5º ou 6º ano, um pouco mais da metade, ela tem alguns direitos. E alguns dos direitos, ela poder ter acesso a telefone na frente das outras pessoas, mas ter acesso ao telefone. E aí, no tempo que eu entrei na defesa dela, já podia ter acesso ao telefone. Então, eu tive acesso a conversar com ela.
E aí eu conversando com ela, fiz algumas perguntas e ela me mostrou que realmente ela não fazia parte de organização criminal nenhuma. Não sei se vocês viram aquele filme Meu Nome Não é Johnny. Se vocês lembrarem um pouco, vocês vão lembrar que o personagem principal, ele era um traficante de drogas gigantesco no Rio de Janeiro, mas ele não era traficante de drogas. Ele fazia para gastar, ele fazia para ter festa. Se perguntar qual era o dinheiro que ele não tinha dinheiro. Ele era quebrado, porque ele traficava para ele poder usar, para ele ser o cara. Ele só queria o poder e poder usar drogas. No caso dela era a mesma coisa, só que ela não traficava, ela estava no meio daquele pessoal. Então ela conseguiu me mostrar que realmente não era. E aí nesse momento eu falei assim, tá, o processo está suspenso porque você com o advogado anterior disse que queria suspender o caso até você voltar para o Brasil. É isso realmente que você quer? Não, Bruno, por enquanto é o que eu quero, porque realmente eu quero ir aí, eu quero prestar depoimento. E o tempo foi passando e a gente conversando sempre. Eu falei, olha, por que você não suspende essa suspensão? Eu tento fazer com que você seja ouvida de forma virtual. Ah, mas dá para fazer isso? Eu falei, a gente dá um jeito, tem um fuso horário e tal, mas eu despacho com o juiz para ver se a gente consegue adaptar ali o horário. Ah, então eu quero. Beleza, despachar com o juiz falou, olha, vamos fazer. Só que, assim, eu andava com o processo, mas com um medo muito grande de dar errado. Mas eu, tecnicamente, olhando para aquilo, eu falava, não tem como dar errado. Aqui o que tem que vir dela é a absolvição. E ela prestou depoimento dela de quase 2 horas. Preparei muito a pessoa para o depoimento. A gente fez 3, 4 ensaios dela falando como se eu fosse o juiz. Quando você não está pessoalmente com a pessoa, fica muito mais trabalhoso. O virtual dá muito trabalho. E eu não estava lá, eu estava preso na Espanha. Então, ela fez o depoimento ali de quase 2 horas. O processo foi para alegações finais. O Ministério Público pediu absolvição em alguns crimes e pediu a condenação no menor. E eu, obviamente, eu pedi absolvição em tudo. Quando vai para o juiz para a sentença, o juiz condena em tudo, contrariamente ao que o promotor pede. Enfim, o juiz já era conhecido por condenar muito alto. E aí eu explico para ela que houve uma condenação como fase do processo. Obviamente ela fica triste, mas fala, não, vamos recorrer. Chega na segunda instância, eu vou despachar com a melhor desembargadora do TRF hoje, que é a doutora Simone Schreiber. Se vocês tiverem a possibilidade de trazê-la aqui, cara, vai ser um episódio surreal. Com certeza. Vai ser um episódio... Vai ser um episódio muito bom. Mas em off eu explico melhor como trazê-lo. Tá. Então, assim, vai ser um episódio muito bom. Mas, enfim, eu fui despachar com a doutora Simone e ela entendeu o caso. No primeiro momento que eu despachei de forma virtual. E eu falei, doutora, eu já despachei outros casos com a senhora e eu sempre quis despachar de forma presencial, mas o que me foi oportunizado foi o virtual. Ela falou, doutora, se eu quiser, a gente para aqui agora, só faz o presencial. Eu falei, não, já foi difícil conseguir o virtual, vamos seguir. E aí eu despachei com ela, expliquei qual era o caso da minha cliente e eu usei todas as técnicas que eu podia usar, todos os fundamentos, usei até o filme Meu Nome Não é Johnny, e eu acho que ela até conhece o ator principal, o personagem principal, que é carioca, e aí eu falei, olha, não é caso de prisão. E o que eu fiz? Nesse momento, eu poderia pedir o quê? Que ela julgasse o recurso de apelação, colocasse em pauta para julgar. Só que eu percebi que estava tendo muita demora. Então eu falei, eu vou pedir o menor para conseguir o maior. Eu falei, doutora, eu não estou aqui pedindo para acelerar, até porque eu sei o nível de trabalho que Vossa Excelência tem. A única coisa que eu peço hoje na minha petição é que se suspenda a extradição. Ela já tinha um processo de extradição, já estava na lista vermelha da Interpol. Ou seja, e outra coisa que eu não falei, ela foi solta lá porque acabou a pena. No momento que ela foi solta, o que ela imaginou? Que iam ter 2 policiais federais na porta esperando para trazer para o Brasil. E seria o certo, a extradição é assim. Só que quando ela é solta, ela me liga e fala, Bruno, eu tô solta, não tem ninguém aqui não. Eu falei, então, dá para casa. Ela, tá, mas e aí? Eu falei, não sei, espera. No mesmo dia, os policiais ligaram para ela, aqui é o policial tal, a gente está em Madrid. E eu quero saber se a gente compra ou não uma passagem para você vir para cá, porque a gente não vai para ir para onde você está, que é uma ilha. Você vem para cá e daqui a gente vai ao Brasil. Ela falou, olha, deixa eu falar com o meu advogado. Me desligou e me falou comigo, Bruno, e aí? Eu falei, olha, a decisão é sua. Ela, eu não vou voltar ao Brasil, não. Se eu voltar ao Brasil, eu vou ser presa e lá eu vou ficar naqueles presídios que a gente conhece. Eu queria muito voltar para o meu país, achei que eles estivessem aqui, não tinha escolha. Mas como eles não estão aqui, eles me oportunizaram a ficar por aqui. Eu falei, tudo bem, liga para eles e explica isso. Ligou, explicou, os caras voltaram para o Brasil. Só que quando eles voltaram, eles falaram que ela foragiu, porque ela não estava na festa do presídio. E não, a gente provou bonitinho que ela estava na porta, com depoimentos das pessoas, escritos, termos de declaração, e mostramos para a desembargadora. E eu falei, doutora, eu só preciso que suspenda a extradição, para que ela viva bem lá na Espanha. Doutor, é só isso? Eu falei, sim. E o processo dura o tempo que tiver que durar. Ela suspendeu. E ela hoje, ela está solta na Espanha, vivendo a vida dela lá. Ela tem, igual o Julius do meu nome, como é que é o nome do... Todo Mundo Deu Cris. Todo Mundo Deu Cris, tem vários empregos. Mas hoje ela está lá vivendo bem. Então, assim, esse eu acho que, pensando assim rápido, eu acho que esse foi o caso que me demandou mais técnica e, em algum momento, sim, me tirou o sono. Esse caso, sim, em algum momento, eu pensava muito se eu iria conseguir algum resultado positivo para cliente. Eu acho que esse foi o caso principal do escritório. Foi não, está sendo, né? Eu, como seu seguidor, percebo que você, quando faz as postagens de casos assim, acompanhando casos assim,
você sempre usa da palavra cordialidade. Sempre diz, inclusive na postagem que estava no gabinete da desembargadora, você fez a postagem dizendo que estava ali para tratar com capacidade, competência e cordialidade. Memória boa. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa cordialidade. Tá. Hoje a gente tem uma sociedade muito rápida, né? Hoje a gente tem uma sociedade de pressa. Hoje a gente tem um WhatsApp que a gente pode acelerar vezes 2 e alguns processos, alguns áudios a gente quer acelerar vezes 3. Então, assim, a gente precisa ser esse ponto de equilíbrio entre a sociedade que acelera e o direito do nosso cliente. Então, cabe ao advogado ser esse ponto. Às vezes a gente chega numa delegacia e tem muito tempo realmente que eu não chego numa delegacia sem conhecer ninguém. Sempre que eu sou demandado para um flagrante, eu sempre pergunto a um amigo, que pergunta a um amigo, pergunta a um amigo, pergunta a um amigo, para saber se conhece algum policial qualquer naquela delegacia. Só para eu chegar como amigo de tal pessoa. Porque geralmente quando você chega na delegacia, e a gente tem que entender, vou chegar na parte da cordialidade, geralmente eu dou uma volta bem grande, a gente tem que entender que a nossa advocacia hoje, infelizmente, na maioria dos casos, é uma advocacia despreparada. Então você precisa o advogado precisa colocar na cabeça que 90 advogados chegaram aqui e não tiveram técnicas, 90 advogados chegaram aqui discutindo, gritando, e você vai ser o 91 que chegou aqui com técnica. Então o que o policial vai esperar? O que não tem técnica. Então você primeiro já precisa ter isso na cabeça. E isso eu posso falar com propriedade, que eu tenho um monte de inspetores. Na minha sala se formaram vários inspetores da Polícia Civil, delegados, tenho amigos, e tenho amigos do Judiciário. Então hoje, quando eu converso com essas pessoas, as pessoas falam assim, Bruno, tenho um amigo que ela foi assessora de uma criminal em Caxias. Ela fala, Bruno, a sua petição é diferente. A sua petição é de tal pessoa é diferente. Quando a gente chega lá para o escritório, quando chega para a doutora tal, que era a juíza que trabalhava, ela lê. Quando você chega para a audiência, ela dá uma atenção diferente. Porque ela sabe que vai ter uma pessoa calma, ela sabe que vai ter uma pessoa com técnica. E, infelizmente, eu volto a dizer aquilo. As pessoas hoje querem celeridade. Então, o juiz também quer celeridade. O juiz quer chegar ali e fazer 20 audiências no dia. Vai ser julgado com justiça? Não vai. Vai ser julgado com pressa. Então, cabe ao advogado, nesse momento, iniciar a audiência, entrar na audiência, pelo menos com bom dia, com boa tarde. E muitos advogados não fazem. Então, se você chegou com cordialidade, dificilmente você vai ser tratado com rispidez. Então, por isso que cabe ao advogado ser cordial, ser técnico. Eu bato muito na técnica, porque às vezes o advogado ser cordial, mas não souber a técnica, não adianta. Né? Às vezes, e se o advogado souber a técnica, mas não tiver cordialidade, também não adianta. Eu vejo muita gente hoje de questão de bastidores, e hoje eu posso falar com propriedade que eu conheço as pessoas que julgam, eu conheço as pessoas que estão nas delegacias, Ministério Público, e quando a gente está em off com essas pessoas em locais que não é do judiciário, as pessoas falam tudo. Né? Então, assim, nesse momento a pessoa fala assim, cara, aquele advogado chegou com uma arrogância, não vai ganhar nada aqui não. Não pode estar certo o que for, não vai ter direito. Eu tive uma vez na carceragem, aí é um caso meu, tive uma vez na carceragem em Caxias, e lá em Caxias, por eu ser de Caxias, geralmente eu conheço todos os policiais do fórum. Porque geralmente são dos bairros onde eu morei, ou ali de perto, então conheço ali do fórum mesmo. Então, às vezes, eu ia pro fórum para trocar ideia na carceragem. Para ficar trocando ideias com os policiais. E ali, volto a dizer, a gente mostra técnica, a gente mostra honestidade, a gente mostra capacidade. Quando um daqueles policiais conhecerem alguma pessoa que foi presa, quem vai indicar? Aquela pessoa ali que perdeu um tempo ali com eles na carceragem. Então, eu sempre fui muito pro fórum para isso. E em determinado momento eu bati na porta, era lá em Caxias, você ou bate na porta ou toca a campainha. Eu geralmente bato na porta porque a campainha atrapalha sempre alguma coisa deles lá. E aí eu bato na porta, o policial abre, mó sorrisão, e Bruno, não sei o que, entra aí. E o advogado estava atrás de mim viu. Beleza, eu entrei, daqui a pouco passou um tempo, o advogado bate na porta, o advogado não vai sair não? Não, como assim? Entrou um advogado para falar com o preso aí, não sai de jeito nenhum, só fala para ele que isso aqui não é a casa dele, não sei o que. Foi extremamente arrogante. O policial entra, fechou a porta e falou, doutor, o senhor veio para falar com o cliente? Eu falei, não, pô, tô aqui para trocar ideia com vocês. Ah, tá, porque tem um advogado desesperado lá fora falando que quer entrar de qualquer forma, porque o senhor entrou aqui e não sai. Eu falei, cara, pode mandar ele entrar, o parlatório tá vazio. Ah, não, agora ele vai entrar mais não. Marrento pra caramba. Mas justamente isso. Se ele chega com cordialidade, ele ia entender que eu não estava ali para falar com cliente nenhum e ele iria entrar. Então, a cordialidade, ela te abre portas. E, às vezes, a gente está numa situação... Volto para o flagrante agora. O flagrante está todo mundo acelerado. Está todo mundo com batimento lá em cima. O preso está desesperado, está preso. O policial acabou de prender alguém, talvez tenha trocado tiro, então está desesperado. O policial civil está ali porque vai receber um caso, não sabe o que é, talvez tenha que pesquisar alguma coisa. Então, está todo mundo com a adrenalina lá em cima. Se chega o advogado com a adrenalina lá em cima também, vai explodir. Então, alguém tem que ser o equilíbrio. Então, chega o advogado com cordialidade, com técnica, conhecendo alguém que já foi um amigo que mandou falar. Então, ele vai ser o ponto de equilíbrio. Aquilo vai fluir melhor, sabe? Aquilo vai fluir de uma forma leve. Então, quando você traz leveza para uma situação, tudo fica melhor. Eu estava até falando com o Calil esses dias.
ele fez uma sustentação oral, né? Pô, pegou a carteira hoje e fez sustentação oral amanhã. Ele Foi é o muito cara, rápido. Ele é o cara. Excelente sustentação oral. É um processo que eu contava, infelizmente estava numa câmara difícil, uma câmara muito difícil para a gente conseguir alguma coisa e não sabia que a sustentação oral não iria mudar tudo. Então eu falei, Matheus, é o teu momento, é o momento de você ali mostrar sua técnica. Beleza, ele assumiu na hora, ele não falou assim, pô, vou pensar, não, quero. Eu falei, cara, mas tu nem leu o processo, não, mas eu quero. Então ele foi lá e fez. E aí ele foi o quarto ou quinto daquele dia. E aí, quando a gente saiu, eu falei, Matheus, e aí, pra você, qual de todos eles, qual foi o advogado de todos eles que te antecederam? Qual foi o advogado que fez a melhor sustentação oral? Aí ele apontou o advogado que foi mais informal de todos. E, de fato, o advogado chega ali com total formalidade, com total, às vezes com muita rispidez, muita técnica, muita rispidez, falando com meu cliente, não sei o quê. E chega um advogado com calma, falando a linguagem tranquila, uma linguagem de paz, aquilo vai surtir muito mais efeito. Porque ele está mostrando para o desembargador que ele está tranquilo. Que ele sabe que o direito dele está ali, ele sabe que o direito do cliente dele está na mesa ali. Então, a calma, a cordialidade traz para o momento, independente do momento que seja, aquilo que você precisa para depois você unir a sua técnica. Então, tão importante quanto a técnica é a cordialidade. No meu Instagram até acho que é advocacia com maestria, cordialidade, alguma coisa assim. Porque justamente, cara, a gente vê hoje muita gente sem técnica, muita gente sem paciência. Isso atrapalha todo o ato. Se você faz um teste, entra numa sala de audiência um dia, sei lá, 1h da tarde e sai quando acabar. Você vai ver que os advogados que têm técnica geralmente são os advogados cordiais. Porque não adianta, o advogado não discute com tom de voz. O advogado discute com aquilo que ele é proposto. Você tem um jogo ali naquele momento, quando você tem as regras, né? A teoria dos jogos de Alexandre de Moraes. Você tem ali as regras. Então você vai usar com as regras que você tem. Uma das regras é gritar? Não. Uma das regras é alterar a voz? Não. Se você alterar a voz, você acha que se for uma juíza, você como um homem alterando a voz com uma juíza, você vai ganhar alguma coisa? Ou você vai estar sendo ali o opressor de alguma forma? Não faz sentido você alterar sua voz. Nem com homem, dirá com juíza. Não tem lógica. Então, se você... falo sobre aquele caso da juíza que falou sobre a algema. Se eu tivesse me exaltado ali, eu teria conseguido alguma coisa? Não. Ela soltou no meio da audiência, eu esqueci até de falar. Ela tirou a algema. Porque não fazia sentido, realmente. Só que se eu tivesse discutido, duvido que ela ia tirar a algema. Porque, realmente, você cria um clima ruim. Então, a gente precisa ser esse ponto de equilíbrio entre esse sistema celery que a gente vê hoje. E isso acaba ressaltando que são justamente essas pessoas, são as mesmas pessoas que dizem que a advocacia já está saturada. Exatamente. Porque não enxergam que devem agir dessa forma. Sim. E acabam não tendo resultados positivos e para eles a advocacia já está saturada, o juiz não quer nem te ouvir, independente do que você falar, nada vai mudar. Então... Geralmente é isso, cara. Geralmente você falou um ponto assim, perfeito. Geralmente o advogado que grita, que discute, é o advogado que não sabe a técnica. Quer ver um local que você vai ver isso assim claramente? Central de custódia. Se você entra ali na central de custódia, não sei se vocês já fizeram uma custódia uma vez. Vocês não fazem criminal, né? Não. Mas se você um dia, vocês fizerem ou quiserem acompanhar, o Matheus, me acompanhar, vocês vão ficar sentados na sala de audiência de custódia. Cara, é surreal. É surreal. Você vê os advogados fazendo... Eu vi uma advogada uma vez, uma senhora já, ela tinha uma planilha. E aí lá são 5 juízes, né, que eles são sorteados pelas salas. Tem, sei lá, 30 audiências para cada juiz, 20 audiências para cada juiz. Não sei porque eu não faço muito. Mas ela estava contando, toda vez que o advogado saía daquela juíza, ela perguntava, doutor, foi solto ou preso? Ela ia fazer um tracinho. Aí teve um advogado que perguntou, doutor, por que você está fazendo esse tracinho? Não, porque ela tem uma cota de liberdade por dia. Eu falei, cara, é surreal, ela está fazendo isso. Não, então o juiz chega lá e fala assim, eu tenho que soltar 5 e prender 5. Ela está fazendo essa conta. Eu falei, cara, isso não existe. Mas é isso. Tem advogados que não sei o que estão fazendo. Estão sem técnica nenhuma. Então usa de outras subterfúgios. Exato. Hoje, antes de vir para cá, eu estava conversando com um colega meu de muitos anos. Ele é administrador, nada a ver com direito. E ele me perguntou sobre... Primeiro ele perguntou sobre a prova da OAB. Para ele, a prova da OAB, você tinha que ter tanto tempo de formado para fazer a prova. Aquilo que o pessoal que não faz, que não cursa, tem essa ideia mirabolante. E ele falou sobre... porque o advogado tem que ser o 71... O advogado tem que ser o cara da lábia. Eu falei, cara, safado, realmente, né? O advogado tem que ser a pessoa que tem que ter uma boa lábia. Persuasão faz parte. Inclusive, você até postou sobre isso, sobre o concurso de oratória, né? Que a nossa principal ferramenta e arma é a nossa palavra. Sim. É o saber falar. E enaltecendo mais uma vez o Calil aqui, o nome dele já foi citado algumas vezes, uma das coisas que acho que resumiu a advocacia para mim, e o que você falou também sobre ter amigos, ter conhecidos, chegar num lugar e ser conhecido faz total diferença. Você perder esse tempo indo aos fóruns, às delegacias, faz total diferença. Eu lembro que quando eu conheci o senhor, eu não vou lembrar o mês exato, a gente conversou sobre um júri e eu
citei o nome do Calil. Uhum. A Lorena citou o nome do Calil, Sim. inclusive citou o nome do Léo também. E aí eu comecei a falar sobre o Calil, que o Calil realmente era muito bom. Eu sempre perguntava, não, mas ele é bom mesmo? Ele é 9 ou ele é 10? Eu falei, não, ele é 11. O Calil é bom. Enfim, hoje em dia você tá tendo a certeza de que o Calil realmente é 11 mesmo. Ele é 11 mesmo. E eu acabei percebendo que, acho que com essa minha atitude, algumas pessoas até criticaram de que, pô, você poderia ter conseguido um cargo com o Bruno. Mas eu falei, mas não é a minha área. Sim. Pra que eu vou me arriscar dizendo que eu sou bom em direito penal? E eu assumo que não sou. Tenho uma familiaridade com a matéria, mas não é na minha área. Não é o que faz meu olho brilhar. E deu oportunidade pra uma pessoa que era a pessoa perfeita. E isso aconteceu. Sim. Mudou muita coisa. Então, resumindo um pouco, eu acho que o lado humano na nossa profissão, ele vem muito acima do nosso lado profissional. Sim. E é lógico que a gente tem que saber separar. E eu tô falando isso porque a gente sempre bate aqui nesse lado de pessoa. O que isso influencia na profissão. E voltando também pra quando eu te conheci, você ainda não era pai. Acho que sua esposa estava perto de ter o Ricardinho. E nos dois últimos programas da Carme, do desembargador Cláudio, a gente entrou muito nesse ponto de que se a visão mudou nessa mudança de vida, nessa virada de chave. E agora eu vou fazer uma pergunta pro Bruno, pessoa mesmo, e pai agora. O que isso influenciou pra você, ainda mais nessa sua área que é bastante delicada, o nascimento do seu filho, o quanto isso influenciou na sua visão? Tá. E se isso mudou alguma coisa pra melhor ou pra pior? Acho que pra pior é impossível, mas o quanto isso influenciou no Bruno, pessoa, e refletiu no advogado? Sim. Vamos lá. Tem 2 meses, né? Tem pouco tempo, mas muda sim. Aquilo que a gente deixava passar, a gente não deixa mais passar. A gente parece que eu sou muito prático e muito preocupado. Você me perguntar assim, Bruno, qual é a sua principal característica? Eu sou preocupado. Eu sou muito preocupado. Preocupado com tudo. Se você falar assim, Bruno, você tem que levar essa xícara aqui 8 horas para aquela sala ali. Eu vou ficar até 8 horas assim, cara, tem que levar essa xícara para aquela sala ali, tem que levar essa xícara. Ou eu vou colocar no meu celular para despertar, porque é uma atribuição que me passou. Então eu sou muito preocupado com tudo, até por isso talvez eu tenha demorado a ser pai. Porque eu queria construir um ambiente para depois ser pai. Depois que eu fui pai, eu falei, cara, não precisava disso. Podia acontecer e a gente dá um jeito, cara, as coisas acontecem. Mas o que mudou? Determinados trabalhos eu não teria feito se não fosse pai. Parece que isso me despertou e falou assim, Bruno, não é só mais você e sua esposa. Agora tem mais um. Então repensa se realmente não vale a pena você fazer esse tipo de... Não é o crime. Esse trabalho, que às vezes você pensa assim, vou atuar num processo de porte. É sempre o mais do mesmo, sabe? Não tem aquele estímulo de você querer mudar a jurisprudência, de você fazer uma sustentação, fazer algo diferente. É um porte ilegal de arma de fogo, crime de mera conduta, você não tem o que argumentar. A pessoa estava armada, acabou, estava armada. Pena ou não, arninha, PP ou não. Então, eu já estava deixando de fazer esse tipo de crime. Eu indicava sempre para alguns colegas. Aí eu comecei a repensar, falei, não, cara, peraí. Agora eu sou pai. Eu preciso entender que eu tenho mais uma pessoa para sustentar ali. Eu e minha esposa, temos que sustentar uma pessoa agora. Então, eu preciso focar nisso. Mas o quê? Algumas questões que talvez me trouxessem insegurança. Então, eu não me coloco mais já não me colocava muito, mas hoje eu não me coloco mais. Eu já penso que se eu faltar hoje vai ser um problema muito grande, não só mais para uma pessoa, mas para 2. Talvez para mais, né? Meus pais também, mas para mais pessoas hoje que dependam de mim. Então, por conta dessa preocupação hoje, depois de ser pai, eu acho que aumentei mais ainda. E aí, uma dica que eu passo para os advogados, eu tenho um Life Planner, vocês ouviram falar. Sim. Que ele não é para você, é mais para quem fica. E o advogado, o advogado que não tem ali um pé de meia, né, que as pessoas chamam, não tem uma empresa, não tem uma outra situação, tem que ter esse Life Planner. Então, isso me fez despertar, o fato de ser pai me fez despertar para, de repente, mudar alguma coisa no Life Planner, alterei alguma coisinha. Então, a gente precisa realmente entender que não é só mais uma pessoa ou 2 pessoas, agora são 3. Então, isso mudou muita coisa, a questão de trabalhar mais e a questão de não se colocar em determinados riscos por conta de dinheiro, sabe? Porque não vale a pena. O Bruno, que veio de uma família em que o pai era motorista particular... Até hoje e a mãe era costureira, não teve a base do direito Nada. Na família, mas hoje é um pai que na família terá a base do direito para o filho. Sim. O Bruno pretende, de alguma forma, encaminhar o filho para a área do direito? Eu acho que tá bem cedo pra eu responder isso, mas assim... 2 meses? Cara, surreal. Se minha esposa estivesse aqui agora, ela ia responder exatamente o que eu falei quando ela falou, Bruno, estou grávida. A primeira coisa que eu falei, cara, a faculdade é muito cara. Surreal, por que eu falei isso? Não tem lógica. Mas eu olhei pra ela e falei assim, foi surpresa, obviamente.
Eu falei, faculdade é muito cara. Ela falou, Bruno, pelo amor de Deus, faculdade. Mas é justamente isso, cara. A gente, claro, se ele escolher pelo direito, vai ser muito legal ter ele no escritório trabalhando. Só que hoje, cara, o jovem de hoje, o jovem que está começando hoje, ele ainda nem começou ainda, mas o jovem que está começando hoje, tem muito mais oportunidades de vida, de alavancar muito na carreira, que o direito é legal? Mas assim, com o direito você vai alavancar muito. São 2, 3 pessoas em determinado bairro, determinada cidade, que é muito mais difícil. Hoje você tem muitas profissões, e eu creio que na época dele vão ter muitas outras, talvez nem tenha a profissão de advogado, tomara que isso não aconteça, mas pode ser que aconteça. Então vão ter muitas outras profissões que talvez vai trazer, sei lá, uma completude melhor para ele ou para mim, ou não é para mim, né? Tem que ser para ele. Mas talvez tenham outras profissões que naquele momento dele sejam melhores para a vida. Porque assim, a advocacia é muito legal, Só, cara, dá trabalho. Tem que ser muito responsável, muito competente, tem que estar estudando muito. Então é uma profissão que exige muito da pessoa. Não sei se até a época dele, a gente está muito longe disso, se talvez vai ter muitos processos, se os crimes vão ser julgados por pessoas, se vai ter um chat GPT que vai julgar, não sei. Mas assim, claro que se fosse hoje, se você falasse, Bruno, ele tem 18 anos hoje, 17 anos hoje, que é mais ou menos a época que a criança o adolescente entra na faculdade. Você gostaria que ele fizesse direito? Claro que eu gostaria. Eu ia ter um estagiário de graça, brincadeira. Mas assim, seria muito bom, obviamente. Eu acho que não sei se para todos os pais, né, mas ver o seu filho seguindo a carreira que você construiu e você podendo de alguma forma ajudar. Porque, por exemplo, se ele decide fazer medicina, eu vou poder ajudar pagando a faculdade se ele não fizer uma pública. Eu não vou poder ajudar mais nada sobre isso. Talvez uma visão empresarial sobre a medicina. Mas o que eu vou saber sobre determinado assunto dentro da medicina? Agora, se ele faz direito, eu posso ajudar com muita coisa, ainda mais na área criminal. E eu vejo hoje, pegando um gancho na sua pergunta, que todas as áreas, seja do direito ou de qualquer área de profissional, se você tiver uma visão empresarial sobre aquele assunto, cara, você alavanca muito. São 2 coisas que você alavanca hoje na profissão. Visão empresarial e visão digital. O digital hoje, se você alcançar em determinado assunto, você alcançar o público do Brasil, o mundo nem se fala, mas se você alcançar o público do Brasil em algum produto digital, você explode. E no mundo, no digital e o que eu falei? Volta um pouquinho. Mas no empresarial. Se você enxerga a sua profissão com uma visão empresarial, você muda a vida. Por quê? Porque, por exemplo, você fala assim, Bruno, eu quero ser advogado, mas eu tenho um parente fazendo odontologia. Eu quero ser a pessoa que vai gerir aquele negócio. Você consegue? Consegue. Só você trazer essa visão empresarial para essa pessoa que está fazendo, investir e você vai ser o empresário por trás. Ah, não, mas eu quero fazer isso na minha área. Você consegue? Consegue. Eu sou advogado criminalista, eu quero fazer um escritório com todas as áreas. Não quero ter sócio, quero ser eu e Guerra Advogados. Eu quero ter todas as áreas. Eu consigo? Consigo. Só que eu vou ter que ser o empresário por trás daquele escritório. E aí hoje, para quem está começando e tem uma condição financeira boa, que não é a regra, mas quem está começando e tem uma condição financeira legal, que tem um suporte, essa é a melhor saída. Você vai montar um escritório com todas as áreas, você não dispensa nada e tudo vai ser você. Não vai ser outras pessoas, você não vai indicar, você não vai perder ali um percentual, vai ser você fazendo. Então, qualquer visão, você perguntou sobre a profissão dele, qualquer profissão que ele tenha, que ele consiga enxergar uma visão empresarial, vai ser excelente. E hoje você dificilmente tem uma formação empresarial. Só tem um colégio que eu conheço, obviamente eu não conheço todos os colégios, né? Mas um colégio que eu conheço que ele tem uma visão empresarial que fica aqui na Barra. Ele como é que é o nome do colégio? Não lembro agora, mas é alguma coisa voltado para a cabeça empresária da criança. E eu acho isso excelente, porque eu acho que é o local onde a pessoa consegue crescer realmente, com essa visão, independente da área que for. Foi maravilhoso o seu complemento à pergunta, porque ele veio trazendo uma pergunta que eu já queria ter feito, e eu acho muito interessante se fazer, e nós repetimos essa pergunta em alguns episódios para entender um norte do que as pessoas esperam para a área. Então, o que você espera para o direito no futuro? Porque as pessoas que se formam hoje se formam com a tecnologia. As pessoas que se formaram há 30 anos atrás se formaram sem tecnologia. Sim. Eu, utilizando como exemplo, para o meu mestrado, tive que ter acesso a uma doutrina italiana de 1905, que só foi escaneada em 1987, uma única vez. Esse livro hoje, se eu comprar num site, ele é 62 euros, mais o transporte. Eu consegui esse livro em PDF, em 1 minuto. Então, eu hoje, em 2024, tive a facilidade de ter acesso a uma doutrina italiana de graça.
Mas o passado não era assim, o que não permitia acesso ao conhecimento. Sim. Então, como você, um profissional que já está na área, está inserida na área, que lida o tempo inteiro com pessoas, a área do direito criminal é a área de pessoas. Sim. E aí, como você espera que o direito vá progredir no futuro? Como será um futuro do direito assim alinhado à tecnologia? Tá. São várias vertentes, óbvio, a gente não consegue prever o futuro, mas assim, conversando com alguns amigos esse determinado tempo, a gente chegou à conclusão seguinte: tudo vai se automatizar, isso é fato. Hoje tudo já está meio que automatizado, mas vai se automatizar mais. Então vai chegar um momento que o advogado talvez ele seja substituído por um software. O pensamento crítico do advogado seja substituído por um software. E aí vai caber a pessoa, o advogado, ser o mais próximo da humanidade possível. Da humanidade que eu digo, da parte humana do indivíduo. Por quê? Porque a pessoa que vai demandar aquele advogado, ele vai pensar, eu posso contratar uma máquina que vai fazer o trabalho, ou eu posso ter um humano pensando como eu penso para ele me fazer essa defesa. Então, eu acho que esse vai ser o divisor de águas. Talvez seja outro diferente, mas o que eu consigo pensar hoje, eu acho que vai ser isso. Mas para a questão de clientes, por exemplo, de demandas, eu acho que a gente vai começar a pensar em demandas criminais voltadas também para inteligências artificiais. Um aluno no semestre passado fez um TCC, e eu fui o examinador. O TCC dele foi surreal, foi muito bom, muito bom. E ele falava, não vou lembrar o título, mas ele falava sobre a responsabilização dos crimes cometidos por inteligência artificial. E aí eu falei assim, caraca, beleza, tema interessante. E aí ele colocou as fases da inteligência artificial. Tem a inteligência artificial mínima, né, que é aquela, que é, sei lá, um corretor do Word, corretor de ortografia, que é uma inteligência artificial, mas é mínima. E tem a inteligência artificial de contexto, se eu não me engano é esse o nome, que é a inteligência artificial que consegue raciocinar, entre aspas, consegue criar solucionar um problema. E aí essa inteligência artificial, em determinado momento, ela vai cometer crimes que vão chamar a atenção da sociedade. Já tem diversas hoje. Teve um exemplo nos Estados Unidos de uma inteligência artificial que foi criada para solucionar problemas domésticos, só que o criador da tecnologia colocou como base de dados para aumento do vocabulário e tudo mais, o Twitter. Então, assim, no primeiro dia de criação ela já foi descontinuada, porque ela começou a falar expressões misóginas, xenofóbicas para a família ali e acabou. E aí, nesse momento, iniciou uma discussão. O que a gente faz? A gente pune quem? Vai punir o robô? Vai descontinuar aquele software? Vai punir quem criou? Entendeu? Então, assim, o advogado criminal, o advogado de todas as áreas, mas você perguntou sobre o criminal, ele vai ter que começar a entender o que essa evolução tá fazendo com o ser humano. Se ele quer clientes para muito tempo, obviamente o crime nunca vai finalizar, infelizmente. A não ser que a gente vá para a China, que vai diminuir, mas também não vai finalizar. Mas aqui no Brasil o crime não tende a baixar, não tende a zerar, tende talvez a baixar, não sei. Tem que pensar positivo. Mas sempre vai acontecer o crime. Os advogados vão ter que se adequar à nova regra, à nova forma de cometer os crimes. Então, respondendo a sua pergunta, é isso. Eu acho que a questão de resolução de conflitos vai sobrar a humanidade do advogado e vai caber a parte querer contratar uma máquina ou uma pessoa que pensa igual, né, a ele. E para a questão de cliente, você vai ter que se adaptar aos novos crimes que vão acontecendo. E aí você precisa estar muito à frente do seu tempo. Dificilmente a gente consegue se adaptar àquilo que vai acontecer. A pessoa que consegue hoje parar, raciocinar e entender o que pode acontecer no futuro próximo, essa pessoa está muito à frente do tempo. E se essa pessoa começar a falar sobre isso, é igual eu falei para o aluno. O aluno falou assim, professor, eu quero seguir nessa área. Só que hoje eu não vou ter cliente. Eu falei, hoje não. Mas quando você tiver, só vai ter você. Exato. Porque não vai ter outra pessoa. Só vai sobrar você. Então, assim, vai fazer outra coisa. Show. Mas foca nisso. Começa a falar sobre inteligência artificial de contexto. Cita casos dos Estados Unidos, casos do Japão, que acontece a toda hora. Casos bobos, mas cita um, cita outro. Você é o advogado que é especialista em inteligência artificial. Num primeiro momento que surgir essa demanda, claro que você tem que também conhecer pessoas, senão tu não vai alcançar ninguém. Mas você criando um nicho, você falando sobre isso, vai chegar um momento que quando isso se tornar uma demanda, só vai ter você. Você vê hoje na internet pessoas falando sobre nichos muito pequenos. E aí você olha e fala assim, caramba, será que tem cliente? Cara, mas quando tiver vai ser exclusivo, vai ser mais caro. Porque só tem essa pessoa falando. Então, para futuro, eu acho que vale a pena investir nessa parte de inteligência artificial. Não só para o criminal. Então, quando estávamos aqui nos bastidores, tinha falado que tínhamos 2 perguntas, né? E aí você tinha me perguntado qual seria a segunda. E a segunda eu deixei para o final. Surpresa, né? Nós queremos saber, nós na verdade queremos pedir, porque
um dos objetivos desse programa é motivar as pessoas e fazer com que elas não desistam. E, do outro lado, nós temos muitas pessoas que às vezes pensam em desistir, muitas pessoas que conversam comigo, conversam com o Matheus em determinados momentos e dizem, olha, eu tô quase desistindo, não é? Muitas pessoas nos enviam mensagem e falam do que a gente faz aqui. E eu gostaria de pedir que você deixasse uma mensagem para essas pessoas, para quem, nesse momento, talvez ainda não tenha tido a virada de chave. Ainda seja como o Bruno era lá, que só jogava futebol. Ou, às vezes, é uma pessoa que está pensando que não nasceu para isso, ou que tem alguém colocando para baixo. E aí eu gostaria que o Bruno, de coração, o Bruno com a cordialidade que ele não só trabalha, mas também vive, que ele deixasse uma mensagem para essas pessoas. Certo. Vamos lá. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte: a gente tem que focar no nosso objetivo. Se a pessoa tem... Primeiro que tem que ter um objetivo. Quando a gente fala em parar, a gente está falando que ela vai parar algo que já está em início. A pessoa não pensa em parar, a pessoa que não iniciou nada. Então, se a gente está pensando que a pessoa chega em algum momento pensando em desistir, ela está desistindo de algo que ela já planejou. Então, a gente parte de uma premissa que ela tem um objetivo. Então, se ela tem um objetivo, se ela tem uma meta, ela tem que traçar micro-objetivos. Hoje, eu tenho o objetivo de fazer meu escritório... Não é o meu, tá? Mas tem um escritório em Nova York com a vista ali para o Central... No mesmo lugar? Central Park? Central Park. Beleza, não falei besteira geograficamente. Então, a gente tem esse objetivo. Eu vou criar esse objetivo como próximo? Não faz sentido, né? O próximo objetivo ficaria muito longe. Então, eu vou criar micro-objetivos que eu vou alcançando até lá. E aí, você criou o micro-objetivo que é para daqui a 6 meses. Alcançou? Excelente. Você alcançou em 3? Você pulou uma casa. Você alcançou em 8? Faz parte. Mas você alcançou? Tá bom. Se você focou esse objetivo para daqui a 10 anos e você conseguir cumprir em 5, parabéns. Você é o novo Juscelino Kubitschek. Mas se você focou em 10 anos e cumprir em 18, tá bom, você também alcançou. Mas a pessoa só alcança um objetivo se ela tiver micrometas para serem alcançadas. A pessoa tem que ser racional. Obviamente que a gente está falando de gente que tem a oportunidade. A gente não está negligenciando aqui que muitas pessoas não têm essas oportunidades, muitas oportunidades que eu tive que vocês tiveram. Então, pessoas realmente não têm oportunidade nenhuma. Então, se você, que é estudante, advogado, enfim, e não tem essa oportunidade de já iniciar numa carreira criminal, já iniciar numa carreira de advocacia, que você faça aquilo que você faz, mantenha você naquele seu nicho. Em algum momento você vai deslanchar na carreira da advocacia e vai poder abrir mão daquilo que você faz. Eu conheço vários advogados hoje, e eu volto a dizer que eu fiz um trabalho muito grande lá no início, quando eu fui presidente da comissão, e eu não falo isso para me enaltecer, porque eu sei que os advogados também enxergam dessa forma. Quando eu falei aqui que a gente abriu muitas portas para as pessoas que queriam ser advogados criminalistas, para que realmente fossem, eu vejo muita gente hoje que se apresenta hoje como advogado criminalista no Instagram para as pessoas e continuam no emprego anterior. Isso é lindo, isso é excelente. Por quê? Porque aquela pessoa ela poderia falar assim, cara, eu quero até advogar, mas eu estou no meu trabalho aqui e eu estou bem satisfeito. Eu não vou abrir mão dessa segurança que eu tenho para uma insegurança. Então, eu vou permanecer aqui e depois eu vejo se eu quero. Não, mas a pessoa faz os dois. A pessoa fala assim, eu sou advogada e nada impede, porque você não impede você advogar. Então, eu vou aqui advogar no tempo que me sobra, mas eu vou manter aqui a minha segurança, pelo menos por enquanto. Vai chegar em determinado momento, que já chegou com alguns desses que eu estou citando, que abriram mão dessa profissão que não tem nada a ver com direito, para se tornar advogados. Então, elas enxergaram que tinham potencial e não abriram mão daquela segurança. Muita gente que faz direito também pensa o seguinte, e aí não sei se a pergunta foi só para advocacia, mas estendendo um pouco mais sobre o direito em si, muitas pessoas pensam num concurso público como objetivo. E eu não estou aqui para julgar, eu gosto muito da advocacia, adoro a advocacia, mas tem pessoas que pensam num concurso público como objetivo. Só que, infelizmente, muita gente já foca num concurso muito grande, sabe? Você olhar para um muro gigantesco de 10 metros e querer pular. Você não tem impulsão para isso. Você não vai conseguir nem que você ande muito para trás. Então, não é mais fácil você criar uma escada? Então, você passa num concurso, passa em outro, e o objetivo maior é o lá de cima. Eu fui uma vez, e voltando um pouco, antes de me formar, eu colocava papel de parede junto com meu pai. Meu pai é motorista, mas fazia tudo no final de semana. Então, a gente colocava papel de parede mesmo, de papel mesmo. Sim, né? sim. O nome já diz, papel de parede. E a gente, uma vez a gente foi numa casa, eu já fazia direito, e a gente foi numa casa que a pessoa que recebeu a gente, era uma mulher, era procuradora federal, Ministério Público de Segunda Instância, né, procuradora federal. E aí ela, não sei se era a primeira instância ou a segunda, posso estar falando errado, mas ela é procuradora federal, do Ministério Público. E ela se apresentou, falou com a gente, achei aquilo surreal, fazer direito, uma procuradora na casa, já fiquei tremendo, né? Só que ela não saiu daquele local
até a gente acabar. Ela foi falando da vida dela. E daqui a pouco chegou o marido. E o marido era o quê? Procurador federal. E aí a história deles é muito, muito interessante, porque ele era inspetor da Polícia Civil e ela era agente penitenciário. Eles coincidiam as folgas deles, e quando eles tinham um filho, uma filha, quando eles estavam em casa, eles estudavam 100% do tempo. Aí eu falei, doutora, mas como 100% do tempo? 100% do tempo. Enquanto ele almoçava, eu li em voz alta o livro, para que os dois ouvissem. E enquanto ele estava, sei lá, fazendo outra coisa, eu estava fazendo outra coisa, ele lia em voz alta o livro. Eles passaram no mesmo concurso. E aí só que o objetivo deles sempre foi a procuradoria. E por que eles não foram procuradores? Porque eles tinham um filho para sustentar e eles precisavam pagar as contas deles. Eles precisavam ter tempo para estudar. Então eles focaram primeiro no concurso menor, e não estou falando sobre o concurso, estou falando sobre degraus. Eles focaram num concurso menor, passaram, fizeram ali o pé de meia mínimo deles e daquele momento eles começaram a subir e juntos. Então, voltando lá atrás à questão de concurso, o interessante disso é você tem um objetivo muito grande, agora deixando de lado um pouco a questão de advocacia, tem um objetivo muito grande a questão de concurso, foca no mínimo. E aí eu volto para o mesmo objetivo do inicial, micrometas. Você vai passar no primeiro, vai passar no segundo, vai passar no terceiro, quando você for ver, você está no seu sonho, naquele objetivo. Mas o que a gente precisa ter traçado é sempre objetivo. A pessoa que vive sem objetivo está andando pela vida. Você tem que saber para onde você quer ir. Mesmo que seja um objetivo, mesmo que seja um sonho, talvez não inalcançável, mas um sonho longo, a longuíssimo prazo, mas tem que ter, porque senão você se perde. O caminho, você precisa ter um caminho. Se você não tiver um caminho, você vai estar andando aleatoriamente. E esse ponto é um ponto unânime aqui no programa, porque todos os nossos convidados são pessoas que nós admiramos muito, assim como admiramos o senhor, pela carreira. E você percebe que para chegar no objetivo, você também não tem só aquela trajetória. Uhum. Existem várias trajetórias que te levam para o mesmo objetivo, para o mesmo final. E isso se reforça a cada dia. Por mais que a resposta seja diferente, no final das contas ela é a mesma. Uhum. Que é a dedicação, o estudo, o foco, o principal que é saber o que quer. Sim. E antes da gente partir pro final, acho que teve um ponto que a gente acabou deixando passar, do Bruno, que é o lado professor. Uhum. E nós também, acho que quase todos os nossos convidados são professores. E existe uma diferença do profissional, no seu caso advogado, pro seu lado professor. Sim. E a minha última pergunta nesse sentido é: o que um lado influencia no outro e o que você enxerga, assim como eu te perguntei como você enxerga o desafio da advocacia, o que você enxerga de desafio como professor nessa evolução da graduação? Uhum. Eu estou há pouco tempo, né, na parte lá de professor, eu estou há 2 anos, mais ou menos 2 anos e alguma coisinha. Só respondendo a questão anterior, que ficou um ponto que eu acho que é importante para quem está vendo. Às vezes a gente deixa que outras pessoas tracem as nossas metas. E às vezes isso confunde muito quem está naquele objetivo. Porque às vezes você pensa, eu quero ser advogado, mas outra pessoa do lado está falando assim, cara, mas por que você não vai ser promotor? Por que você não vai ser delegado? Você não vai ser defensor? Não, eu quero ser advogado. E aí eu lembrei de uma situação que meu pai trabalha para a mesma família há muito tempo e uma pessoa da família é juiz, que eu agora conheço profissionalmente, mas não conhecia antes, e a esposa promotora. E aí quando eu fui acompanhando ele, hoje em dia, obviamente não preciso mais da parte financeira do trabalho que ele faz, mas eu gosto de acompanhar, agora não tenho muito tempo mais com o Ricardinho, mas eu ia, antes do Ricardinho, às vezes eu estava um final de semana com ele, um sábado com ele, para poder ficar ali o tempo com ele, né? Fazia serviço de, sei lá, trocar a fiação de algum local. O pai faz tudo para as pessoas, né? Obviamente, financeiramente, pagando. E aí um dos trabalhos era consertar um banco na casa desse juiz. E aí quando a gente chega lá, eu chego normal, com roupa de chinelo, bermuda, e aí, doutor, meu pai fala, doutor, esse aqui é o meu filho, tal, que é advogado. Ele, quanto tempo você tem advogado? Eu falei, tem, sei lá, tinha 6 anos. Ele, mas tu ainda não fez nenhum concurso? Eu falei, doutor, mas eu não quero fazer concurso, não. Ele, como assim? Como você não quer fazer concurso? Você não pensa em ser delegado, em promotor? Eu falei, não, doutor, eu adoro advocacia. Aí ele, não, mas isso não tem lógica, você tem que ser você tem que fazer. Eu falei, doutor, você não está entendendo. Eu não estou aqui, vamos só para você entender. Eu não estou aqui pelo dinheiro, não, de hoje. Estou aqui para acompanhar meu pai, porque eu quero passar um tempo com ele. E segundo, eu não quero outra coisa que não seja advocacia. Se ele perguntasse um pouquinho mais, eu falasse assim, não, eu quero ter liberdade financeira, coisa que o senhor não tem. Mas eu não ia ser deselegante nesse sentido. Obviamente, eu acho que eu não chegaria nesse ponto por causa do meu pai. Mas se fosse um cliente normal, talvez eu chegasse. Então, por que eu voltei? Para justamente mostrar que, às vezes, a gente tem uma meta, só que pelas pessoas que estão do lado falarem tanto que existem outras metas que você acaba desviando daquele teu foco. E naquele foco teu, se você mantivesse a sua linha, você teria muito mais sucesso do que aquilo que as pessoas traçam para você. Às vezes a gente pensa assim, eu não posso ser feliz e financeiramente bem-sucedido porque eu sou manicure. Cara, vai ser a melhor manicure. Vai ser muito mais bem-sucedido que alguns juízes por aí.
E eu vejo muitos juízes hoje, a gente vê hoje juiz na internet saindo, largando o magistério, a magistratura, para poder... Sempre confundo, cara. A magistratura para poder advogar, para poder ir para o virtual, porque assim, nem tudo é aquilo que a sociedade quer. Às vezes a sua meta vai muito além daquilo que as pessoas acham que é o melhor de tudo. Todo mundo acha o quê? E eu achava quando eu era estudante. Em determinado momento, em algum momento eu aprendi. Eu achava que você era advogado, depois defensor, depois promotor e ia juiz. Hoje vejo que tem nada a ver uma coisa com a outra. São coisas totalmente diferentes. Mas é isso. Agora respondendo a sua pergunta sobre professor e advogado. Eu tenho uma dificuldade, ainda tenho uma dificuldade muito grande de separar as duas coisas. E quem mexe muito essa chave minha é tanto a Lorena quanto a Carmen. Eu estou no NPJ, então a gente faz atendimentos reais, né, dos assistidos. Então chega assistido lá para ser atendido, eu quero atender. Eu quero atender o mais rápido possível. Porque se fosse meu cliente, eu queria atender. Só que às vezes a gente tem que marcar para a semana que vem, por quê? Porque não tem alunos. E eu falo assim, cara, eu ainda tenho que mudar essa chave, porque aqui eu sou professor. Aqui eu não preciso atender, eu tenho que ensinar. Então não faz sentido eu estar atendendo se não tiver alunos. Então eu acho que o que falta ainda nessa virada de chave é eu entender que a minha função, não só como profissional e passar a técnica da prática, na verdade, mas também eu preciso que tenham pessoas ali para assistir. E o que eu vejo hoje como desafio, você perguntou também como desafio para a parte profissional, hoje, volto a dizer, o desafio que eu falei lá atrás, cada vez menos as pessoas estão lendo e estudando, cada vez mais as pessoas estão lendo e estudando menos. Então, e isso acaba sendo um desafio. Sendo um desafio não só para quem está estudando, mas para quem está naquele momento ali ensinando. Porque você fala algo que parece que é simples, que na minha época era simples, mas hoje para quem está vendo e para quem está ouvindo não é simples. E isso eu conversei com os coordenadores há um tempo atrás. Eles estão dando aula desde sempre. Eu tive um hiato aí de 10 anos de... Óbvio, fiz pós-graduação, fiz especialização, mas não ensinando. Eu saí da graduação, fiz as especializações e voltei agora, sei lá, 12 anos depois, 13 anos depois, fazendo as contas bem rápido. Então, na minha cabeça está o aluno de lá de trás. E eu, na segunda metade, eu era um excelente aluno. Quando eu chego agora na graduação e eu vejo que o aluno não sabe fazer uma procuração, isso me desespera. E aí eu falando com os professores, parece algo normal. Mas por quê? Porque eles viram esse retrocesso. Eu não vi. Para mim, é um baque. Na minha prática lá atrás, o professor falava, tem que fazer uma contestação. E a gente tinha que fazer uma contestação. E não tinha acesso ao celular na sala de aula. Eu lembro que no meu último período, um aluno tinha um BlackBerry, aquele telefone que era Nextel, nem sei se vocês pegaram, sim. Que tinha um acesso à internet que você tinha que botar a URL certinho, que senão não entrava no site. E demorava quase, sei lá, 3 minutos para acessar o site. Então não era algo pesquisável. Isso no último período. Então o aluno não tinha acesso rápido a isso para poder peticionar. E geralmente o que a gente fazia na prática, como era simulada, era papel. Então hoje, quando você faz escrito, o Word te corrige. Você tem uma jurisprudência. No papel, não. Então, eu saí de uma geração que tinha muito mais trabalho para aprender, para fazer as coisas, e cheguei numa geração que o aluno me apresenta, dou 5 dias para apresentar uma procuração, e me apresenta o modelo, que é tirado do Google, lá com as linhas escrito embaixo, advogado, Santa Catarina. Mas não faz sentido. Então, o meu maior desafio não é ver isso. O meu maior desafio é ver e entender que faz parte do momento da sociedade atual e tentar, de alguma forma, mudar isso. Num primeiro momento, você toma um susto e você fala assim, não, tá errado, você tem que estudar, não sei o quê. Só que depois você para e pensa, você ouve a Carmen, que é uma pessoa com coração gigante, fala assim, calma, Bruno, é a geração atual. Eles vão aprender, é só você explicar com calma, eles vão... Porque hoje está muito fácil, né? Tudo muito fácil. Você falou sobre questão do livro, né? Tipo, na minha época não tinha pesquisa rápida, assim, não na sala de aula, né, pelo menos. Tinha o Google, obviamente, que eu tinha que ir para uma lan house, não tinha computador, e tinha que pesquisar, mas não era tão rápido igual hoje. Hoje você tem uma dúvida, assim, enquanto você estiver falando, você me perguntar uma coisa cabulosa, eu vou olhar aqui e falar, peraí, artigo tal, e vou te responder. Naquela época lá atrás, não. Eu fiz até uma resposta uma vez que me perguntaram, lembro de que me perguntaram quem eu queria conversar se eu pudesse. E aí eu falei sobre uma personalidade do direito antigo, não sei se foi Rui Barbosa, não lembro quem foi. Deveria ser muito difícil advogar naquela época, mas deveria, da mesma forma, ser muito lindo, muito sei lá, muito majestoso, sabe? Você chegar no local, você falar, me formei em advogado, eu sou advogado. Se você me perguntar um precedente, eu sei de cabeça. Eu não tenho um Google para procurar. Às vezes, hoje em dia, por mais que a gente esteja na advocacia há muito tempo, se você me perguntar qual é a posição do STJ sobre determinado crime, eu vou ter que olhar. Porque eu não vejo aquele crime todo dia. E o cara tinha que ter isso de cabeça, porque ele não tinha onde olhar. Ele tinha que conhecer como julga o ministro. Então, hoje, o maior desafio é esse. É olhar para o aluno e saber que eu tenho que ir um pouco mais devagar. Porque a sociedade hoje exige menos dele. Perfeito. É isso. A gente
mais uma vez, sair daqui com uma aula de vida, porque antes do episódio você me perguntou se a gente tinha algum roteiro, alguma pauta, e não, queremos justamente isso, que você fale da sua vida e inspire pessoas falando da sua vida. Bem leve, né? Exatamente, e de todas as áreas diferentes. Acho que agora a gente meio que passou pelas principais áreas. As que destoam muito, por exemplo, família, como a Carmen, do criminal, do constitucional, como o Caio. E uma coisa unânime que é essa vontade, traçar esse objetivo. As pessoas têm mudado muito o olhar para o direito, e essa é a ideia inicial do programa, que é tirar esse lado chato do direito, fazer quem não sabe que precisa, mas precisa ouvir, que ela entenda. E que ela compreenda o direito dela, ou a vontade dela, ou uma lei qualquer, que se você parar para ler a letra da lei, você não vai entender uma palavra, mas aqui numa conversa a gente consegue passar isso para as pessoas. Então, agradeço mais uma vez a presença, por ter aceitado o convite, e acho que uma coisa também que fica muito clara aqui no nosso programa é que todos os convidados vão voltar. Justamente por isso, porque a vida vai mudando, você vai evoluindo, você vai aprendendo mais como professor, no seu caso como advogado, e vai ter mais coisa para passar. Porque as pessoas que estão nos assistindo agora no 9º, 10º período, daqui a um tempo serão jovens advogados, os jovens advogados. Sim. Que vão lembrar desse papo, vão lembrar das pessoas que passaram por aqui. E uma honra que nós temos é que nós já tivemos 3 desembargadores aqui. Então nós temos os 2 lados da moeda, sabe? Nós não passamos só uma visão de como é desse lado. Nós temos a visão dos 2 lados. E você consegue enxergar de fato se é isso que você quer. Então, saio mais uma vez bem contente com o papo. Espero que você tenha gostado também. Que tenha sido leve, como prometemos. Muito leve. Que seria. Fica o convite também para uma próxima. E isso, não sei, seja daqui a um mês, seja daqui a um ano, seja daqui a... Os assuntos não se esgotam. Não se esgotam, ainda mais na nossa área. Com certeza. E assim, como o Matheus falou, os convidados vão retornar. E a gente gosta muito porque eles retornarão com prazer. Sim. Porque eles retornarão para contar mais histórias da vida, para tratar de forma leve também as coisas, para mostrar que é possível desmistificar o direito como algo de mármore, que você tem como uma coisa intangível, você tem como algo que não é possível ser simples. E às vezes é simples, porque pessoas também podem ser simples. Eu ouvi uma vez numa palestra que o cara falou o seguinte, não lembro quem foi. Não é importante que a gente fale algo rebuscado, é importante que a nossa fala seja simples, com um conteúdo, desde que o conteúdo não seja simples. Então não importa se a fala que ela foi pesada, o importante é que o conteúdo seja um conteúdo que seja entendível para todos. E aqui com vocês é sempre assim, cara. Eu assisti alguns e eu vi que assim, é sempre leve e dá para entender, tanto o juiz quanto o estagiário consegue entender o papo aqui, é sempre bem legal. E é isso que a gente quer propor para as pessoas. Você comentou sobre a pessoa que, se pudesse conversar de uma personalidade, conversaria com o Rui Barbosa. Eu tive a oportunidade de conversar com a pessoa que, quando eu entrei na faculdade, se tornou meu Pelé dentro do direito, sabe? Eu tive a oportunidade de conversar com Alexandre Câmara, que foi a pessoa que, quando eu entrei na faculdade, mesmo não gostando muito da matéria na época, mas eu vi assim, é uma pessoa que explica com tanta tranquilidade, com tanta sabedoria, é uma pessoa tão respeitada que eu olhava e pensava, esse é o meu Pelé, ou como ele gosta de tratar, né? O Zico, esse é o meu Zico. E aqui a gente tem a oportunidade de conversar com pessoas e conhecer a pessoa e não só o cargo em que a pessoa está. E eu gostaria de te agradecer muito pela oportunidade de ter vindo aqui, ter contado um pouco da sua história, ter passado também um pouco dessa visão do advogado criminalista, que ainda é visto por alguns como uma área, sabe, que é muito diferente. E aí segue aquela mística de que se apaixona pelo direito penal, casa com direito civil. E é muito legal ver uma pessoa que se apaixonou pelo direito penal, amou o direito penal e continua com o direito penal. Gostaria também de agradecer, além dessa oportunidade de contar da vida, transmitir às pessoas esse sentimento de cordialidade. É muito importante que a sociedade permaneça pensando dessa forma e dizer que é muito bem-vindo para um retorno. O prazer é todo meu. Foi muito legal esse tempo aqui, como vocês falaram. Foi bem leve.
a gente fica pensando, vou trazer sei lá, um material, um roteiro para poder não esquecer dos casos, mas não tem o que lembrar ou esquecer. É sobre a vida, né? Sobre aquilo que a gente tem para falar no dia a dia. E aí eu volto a dizer, sempre sobram muitas coisas ainda pra gente falar. E aí, se me chamarem, eu volto com toda certeza. Mas será uma honra, como está sendo hoje, será uma honra. É isso, pessoal. Mais uma vez eu lembro vocês de se inscreverem no nosso canal, isso dá muita força. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem, advogados, estudantes de direito, conhecidos ou não do Dr. Bruno, Matheus, de Léo, que isso faz com que o nosso projeto siga e tem sido abrindo... o nosso projeto tem aberto muitas portas para todas as pessoas. E a principal é essa, é trazer a proximidade com personalidades, com grandes personalidades, com grandes cargos, com grandes áreas. Acredito que o Léo, assim como eu, muitos assuntos que foram ditos aqui a gente entendia de uma forma diferente. Sim. E sentados aqui a gente também estava aprendendo. Aquela máxima do direito dos humanos e que o criminalista só defende bandido. Isso tudo tem sido quebrado, mas da maneira mais simples, que a pessoa mais ignorante de todas vai ouvir e vai concordar. Sim. Então o nosso projeto tá dando certo. A nossa ideia tá dando certo. Então agradeço mais uma vez a audiência de todos vocês. Agradeço pelo nosso programa. O projeto tem sido fantástico. Mais uma vez um grande convidado. Faremos de tudo para seguir com os grandes convidados. Todas as pessoas que sentarão aqui essa mesa vão agregar muito na vida de vocês, assim como agregam na nossa. Muito. E é isso. Se eu quiser deixar alguma mensagem final pro pessoal, fica à vontade. A mensagem é essa, pessoal. Assistam todos os programas. Obrigado. E tentem tirar o melhor de todos eles, que não assistam vezes 2, tá? Tentem fazer esse exercício ali. Eu tô falando isso, mas eu assisti 1,5. Mas tentem assistir ali com calma e tirar o melhor de cada episódio. Tenho certeza que todos eles têm muito a agregar na vida de quem estiver assistindo. Eu tenho certeza também que os próximos serão tão bons quanto os primeiros. É isso, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo programa. E é isso. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Boa noite.